Oi? Oi! Em 2008, a Marvel iniciou nos cinemas um projeto muito ambicioso. Fazer vários filmes coesos que montassem um universo. Um universo compartilhado que trazia heróis de segundo escalão para os holofotes do cinema mundial. E daquele dia em diante, Hollywood viu um novo formato de cinema nascendo. Você está no Crítica Sem Roteiro, Dossiê Marvel Studios, fase 1. Por volta dos anos 90, a Marvel Comics deu uma falidinha de leve. E ela se viu ali entre fechar as portas e tentar arriscar alguma coisa. O que ela fez? Vendeu os direitos dos seus personagens para outros estúdios de cinema fazerem filmes. E o contrato era simples. Faz o filme aí que eu vou vender boneco. O que vender de boneco, o dinheiro é meu. E os ingressos que venderem, o lucro é todo seu. Nessa, a gente viu os nossos personagens favoritos todos indo para várias produções individuais que não eram conectadas, cada uma dentro dos seus estúdios. Nós vimos Homem-Aranha pela Sony, Motoqueiro Fantasma pela Sony, Justiceiro pela Sony. Nós temos pela Fox. 20th Century Fox. Nossa, desculpa, eu sou íntimo, conheço. Nós vimos os X-Men brilharem, que aliás foi o primeiro filme de grande sucesso, sendo que o primeiro filme foi Blade, que tava na Warner. Ó que loucura, né? Que loucura, inclusive tá no HBO Max até hoje, né? Tá no HBO Max até hoje. Ninguém tira de lá. E aí na Fox tinha X-Men, Demolidor, Quarteto Fantástico. Infelizmente. Certo? Quem mais? Electra era junto com o Demolidor, não era? Electra era Fox também, isso mesmo. Pela Paramount tinha Capitão América. Sim, Paramount tinha filmes do Capitão América. Tinha uns filmes antigos dos anos caralho lá. De moto, que tinha uma Isso. moto Porque o bizarra. capacete era um capacete de verdade, né? Isso. E nós tínhamos Hulk também. Tinha Hulk lá do Eric Bana pela Universal. E aí isso foi vamos supor, X-Men foi lançado nos anos 2000. E aí isso foi todo o que aconteceu nos anos 2000. Certo? Até 2008, com o lançamento de Homem de Ferro. Qual era o plano? A Marvel, ela viu ali todos os seus personagens espalhados, elas conseguiram juntar uma merrequinha e falaram, vamos investir em filme? Bora! Vamos criar um projeto ambicioso, que é fazer vários filmes individuais que fazem parte do mesmo universo e um dia juntar em um grande filme de equipe, que nem é nos quadrinhos. Os quadrinhos também, o Homem-Aranha tem o quadrinho dele, o Quarteto tem o dele, mas quando... Tem uma edição especial. Tem a Mega Saga, né? A Mega Saga do ano. Aí junta todo mundo pra brigar e contra o inimigo. Então vamos fazer isso no cinema também. Porque no mercado de quadrinhos, as Mega Sagas elas foram inventadas justamente pra vender mais. É a Black Friday dos quadrinhos. Você paga pouco e leva tudo numa revistinha só. Então vamos fazer isso no cinema também. A gente vem com o lançamento de Homem de Ferro. Aí você vem, por que Homem de Ferro, né? Acho que todo mundo se questionou em relação a isso, né? Homem de Ferro, vamos supor, eles começaram a ver os personagens que eles tinham avulso, que não tinha lançado no cinema ainda. Então, Homem-Aranha, que é o medalhão, já tinha ido. Quarteto Fantástico já foi, X-Men já foi. Os top já estavam todos difundidos em outras produtoras, né? Aí eles falaram, não, vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, segue o baile. Vamos falar agora de Homem de Ferro 2008. John Favreau. Filmaço. Naquela época, na verdade, eu acho que a Marvel usa essa estratégia até hoje. Os roteiros dos filmes não são nem sempre concluídos do começo ao fim. E no Homem de Ferro foi um dos maiores exemplos disso. O filme começou a ser gravado, eles tinham uma ideia do que eles queriam. Na verdade, quando eles vieram com essa proposta de fazer um universo compartilhado, eles sabiam o que eles queriam do primeiro filme até o 6º filme dessa primeira fase. Porém, eles não tinham o roteiro exatamente de cada um. Eles só tinham algumas ideias que iam ser lançadas no meio desses filmes. E o Homem de Ferro começou a ser gravado sem saber qual seria o final do filme. Então, fala pra gente qual é a sinopse do filme Homem de Ferro de 2008. O gênio, bilionário e inventor Tony Stark é sequestrado por terroristas que o forçam a construir uma arma devastadora
Em vez disso, ele usa sua inteligência para criar uma armadura de alta tecnologia e escapar. De volta para casa, Stark decide melhorar a armadura e usá-la para proteger o mundo, assumindo a identidade de Homem de Ferro. Filmaço, filmaço. Galera, esse filme teve um orçamento de 140 milhões e ele super se pagou. Nossa, demais. Isso é no ano de 2008. Só pra vocês saberem, o salário mínimo era R$300 aqui no Brasil. E olha, ele teve um orçamento de 140 milhões e ele arrecadou 585 milhões. E ele não tem aquela malandragem de lançar de novo. O Homem de Ferro não foi lançado de novo ainda. Ainda há tempo, A viu? gente tá esperando. E só como observação, por incrível que pareça, Homem de Ferro 1, o Ultimato e Vingadores, o novo que vai vir, todos esses filmes aí, é como se eles fossem uma continuação desse filme que foi lançado há muitos anos atrás. São como se fossem continuações diretas de uma mesma história. Então isso, no resumo, é o universo compartilhado da Marvel. Mas a fase 1 é a época que as coisas eram muito bem feitas. E a Marvel começou muito bem com a escolha do diretor, com o investimento que eles fizeram com a equipe de CGI e foi feliz também na escolha do protagonista, né? Porque até hoje nós temos diversas cenas do cinema que você vê o ator e associa ele ao personagem. E hoje o Roberto, né? O Robertinho é um Homem de Ferro. A Marvel foi muito certeira nesse quesito. Então ela começou realmente com os dois pés na porta. E isso foi muito assertivo. E, bom, a direção é de Jon Favreau, que na época não tinha dirigido tantos filmes, assim, Não. ele é mais conhecido como ator, né? E aí, pra Inclusive, quem não ele é sabe, ator, né? eu acho que você, pra quem já assistiu, eu acho que já sabe, né? Mas ele é o ator que faz o motorista do Tony Stark. Ele é o Happy diretor Hogan. do filme, é o Happy. É o Jon Favreau. E o Robert Downey Jr. também, vou chover numa olhada aqui agora. Também já é uma história bem difundida. Mas fodida também. O Robert Downey Jr. é um grande ator, ganhador de Oscar, só que ele se afundou nas drogas. E ali, quando ele foi chamado para fazer Homem de Ferro, foi a salvação da vida dele. Ele não tinha mais moral na indústria do cinema e tal. Ele aceitou fazer um filminho do super-herói, né? Por que não? Precisava de dinheiro. Mas mal sabia ele que ia mudar a vida dele, que ia ficar milionário por causa desse filme, né? E ele se dedicou realmente ao papel. Ele entendeu essa chance que a Marvel, que estava entrando com um projeto grande, que era o Homem de Ferro, ele entendeu que ali era um ponto de virada para ele. Então essa entrega que ele fez nesse papel, acho que até hoje é sentida por conta de associar ele ao personagem. Bom, como eu disse, a gente não vai ficar chovendo tanto no molhado assim, Nem então precisa. o filme já foi assistido provavelmente por vocês, né? Quem não assistiu não é possível, né? Mas eu queria só puxar pra vocês assim, que vocês veem, vamos fazer uma viagem no tempo, vamos pôr aquela roupinha dos Vingadores lá do filme do Ultimato e vamos voltar no tempo. O que vocês lembram assim de sentimento da época, coisa que impressionou vocês ou... A primeira vez ele vestindo a armadura, ele fazendo todos os testes, a primeira vez que ele realmente põe a armadura e sai voando. Aquela cena é do caralho. Nossa, é muito bom. Muito boa. Eu não sabia que existia... Qual é o nome da banda do Ozzy Osbourne? Eu esqueci. Black Sabbath. puta Black que Sabbath. pariu, né? Eu não sabia, aí no final toca Black Sabbath. Eu acho, nossa, que música legal, nosso filme é legal por causa da música. Pô, é Black Sabbath, eu não sabia. Caralho. A comigo foi bem diferente, porque eu assisti esse filme, eu acho que umas 2 vezes, e eu nunca tinha visto que nesse filme tinha uma cena pós-crédito. Aí, tá bom, tá eu assistindo o filme pela 3ª vez, o filme acabou, eu fui levar as coisas que eu tava comendo lá pra cozinha e deixei passando os créditos. Quando de repente eu ouço uma voz ali, como se estivesse passando a outra parte do filme, eu falei, o filme acabou faz mó tempo, o que é isso que tá passando? E aí vem aquela cena pós-crédito lá, avassaladora, explodiu minha cabeça, e aí pra mim foi o que mais me marcou, que aí eu entendi que não era só aquele filme, que Homem de Ferro não ia ser só Homem de Ferro e acabou, que vinha alguma coisa muito maior pela frente, que os Vingadores estavam pra surgir por aí. Aí foi... Iniciativa Vingadores. Meu Deus, minha cabeça ficou explodindo por semanas. Eu reassisti o filme mais um monte de vezes
E aí eu fui entender o quão grande o projeto seria. Eu vou revelar aqui. Né? Virou um costume da Marvel as cenas pós-créditos conectando um filme com o outro. Não só da Marvel, o cinema teria claro. muito bem isso. A gente vê em vários filmes hoje em dia que não tem nada a ver e que tem uma cena pós-crédito. Inclusive o ganhador de Oscar desse ano teve uma cena muito boa, que eu acho que não é pós-crédito, mas foi muito boa e significativa pro filme. Eu vou revelar que quando eu assisti no cinema, eu não vi a cena pós-crédito. E eu fiquei impactado com a cena pós-crédito do Hulk. Falei, nossa, que genial! É ligado com outro filme. E sendo que eu não tem isso no Homem de Ferro, eu assisti isso no DVD, cara. Pois é. Eu não sabia. A mesma situação Ninguém que você. tava acostumado com isso, né? Não, Uma coisa uma normal. coisa nova. É. Uma coisa nova. A mesma situação. Entre aspas. Nossa, que Agora, loucura. comigo foi o seguinte, cara. Quando eu assisti Homem de Ferro, eu fui assistir porque era da Marvel, entendeu? Mas eu não gostava do Homem de Ferro, porque eu tinha acabado de ler Guerra Civil. Pô, Acabado de ler, não. Eu saí, o que eu conhecia do Homem de Ferro, eu conhecia do quadrinho Guerra Civil. E no quadrinho Guerra Civil, o Homem de Ferro é um arrombado. Um puta de um arrombado. Entendeu? Ele é tipo o Donald Trump aí, ele queria dominar tudo, ele era o rei Não, de calma tudo. aí, calma Não, ele queria dominar tudo. Só que Não, ele realmente era um cuzão, ele era um puto hipócrita, ele ficou do lado errado. ficou do lado errado. E aí eu fui assistir esse filme meio que já não querendo. Eu fui já não querendo. Eu falei, não, pô, esse cara é um arrombado, ele fudeu o Capitão América, né, mano? E aí eu fui gostando do filme, nossa, que filmaço. Aí eu saí com aquele sentimento, pô, desse cara nesse filme é muito bom, Muito mano. bom. E foi uma loucura, cara, porque assim, vamos lembrar que é um filme de 2008. E apesar de já tinham vindo filmes incríveis antes, assim, com efeitos visuais muito bons, mas a gente viu de uma forma que dava pra acreditar que aquele cara estava usando uma armadura de ferro, e que ele saía voando, e que tinha câmera dentro do capacete. Cara, foi uma loucura, mano. Aquilo pra mim, me cativou muito. Eu li muitos quadrinhos, sempre gostei desse tipo de história. E ver aquilo se tornando realidade no cinema, cara, foi uma coisa incrível. Nossa, eu fiquei assim, abismado, encantado, foram muitos sentimentos. Eu sei que eu acho que eu assisti tanto esse filme por causa disso, porque essa sensação foi tão boa que eu queria mais daquilo e infelizmente não tinha, era só aquilo. e eu reassisti ontem, né? Praticamente, Homem de Ferro. E não deve nada pro filme de hoje. Nada, assim, nada. Tá impecável. Nada, impecável. cara. Você vê e realmente acredita. Muito bom, muito bom. Nesse caso, a Marvel Studios era uma produtora, não era um estúdio de verdade, né? Então, quem distribuía era a Paramount. Uma coisa a falar do filme, né? Tecnicamente assim, né? Agora, vamos pôr, sem ser fanboy, né? Analisando né? Mas tecnicamente, isso. Eu não gosto muito do início, eu acho o início muito parado. Apesar de ser movimentado, eu acho parado. Eu várias vezes, quando eu fui rever, eu dormia naquela hora do que ele ficava fazendo brincadeirinha no carro, antes de atacarem o carro. Eu sempre dormia nessa parte, cara. Não sei porquê, Que mano. loucura, mano. E a capaz que o Rhodes fica falando tá bêbado no avião, eu sempre durmo nessa parte, cara. Por ali, entendeu? Caraca. Pra mim, o ouro desse filme tá no meio. Sabe? Depois que ele sai da caverna, tá ligado? Que ele volta pra casa e começa a fazer a armadura lá, que ele quebra o teto, sai voando, descobre o gelo, não sei o que, aí teleporta, não sei o que. Esse meio do filme pra mim é o ouro. E o vilão é muito bom, o Jeff Bridges é muito bom, cara. Nossa, mano. Monge de E ferro. o dublador dele tem um vozeirão, o ator também tem um vozeirão top também, mano. Cara, as pessoas reclamam muito que a Marvel deixa muitas pontas soltas. E reassistindo, revisitando esses filmes, dá pra ver muito disso. Porque em inúmeros momentos aí esse filme deixa várias pontas assim que talvez você ache até que tá encerrada, mas que amanhã ou depois, daqui a muito tempo, você vai ver essa história sendo mexida novamente. E um exemplo disso é a história da Badaia, que acabou nesse filme. Só que agora, eu acho que foi no ano passado, ou no ano retrasado, que apareceu o filho dele aí e veio voltar pro UCM fazendo o papel dele em Coração de Ferro. Próximo filme. Novidade também, no mesmo ano tem um filme da Marvel Studios também, quando o padrão dos outros filmes era ter um por ano ou um a cada dois anos, não era normal. Muito sequencial, nada Nesse muito... foi 2 filmes no mesmo ano, 2000 e 2008, eles queriam firmar mesmo alguma parada. Aí a gente vem com o Incrível Hulk, o orçamento foi de 150 milhões e arrecadou 264, isso aí foi mais tímido, isso aí já sofreram, hein? Ficaram com medinho, hein? Que bebezão. Na verdade, eu confesso que eu assisti esse filme no cinema e eu saí na metade dele. Que isso? Eu não assisti. Eu fui reassistir esse filme acho que 2, 3 anos depois.
Eu não consegui assistir esse filme inteiro no cinema. Vamos segurar a audiência. No fim desse tema, o Cristiano vai revelar por que ele saiu mais cedo. Antes, sinopse do filme. O cientista Bruce Banner vive nas sombras, buscando desesperadamente uma cura para a mutação gama que o transforma num monstruoso Hulk, sempre que perde o controle emocional. Enquanto foge do seu sogro, General Ross, e do exército militar que deseja transformá-lo em uma arma, Banner precisa enfrentar uma nova terrível ameaça, o Abominável. Filmaço, galera, filmaço. E é famoso pelo Hulk no Brasil. Mano, o ouro desse filme é assistir esse filme legendado. Pra você ver os americanos tentando falar português, é muito bom, mano. Não, e o pior, que esse filme, cara, olha, é literalmente uma loucura. O pessoal veio de lá dos Estados Unidos, gravar uma porra do filme aqui no Brasil. Os caras escolhem uma única atriz brasileira que não tem uma fala no filme. E eles colocam 10 caras pra ser brasileiros e nenhum deles é brasileiro, mas também não é americano. Cada um é de um lugar do mundo. Um é português, o outro é francês. Tem a porra de um russo e os caras tentando falar português no Brasil. A atriz é a Gisele Thier, ela tem descendência Gisele Thier? mexicana, não é Gisele Thier? É Bárbara alguma coisa. Não, Tem Gisele certeza? Thier, pô. Não tenho certeza, mas... Caralho, velho. Eu queria lembrar o que o cara fala. Você está emburado? Não, coisa assim. Muito ruim. Não, você tá falando da Beth, né? Não, né, porra? A única brasileira. A Beth é brasileira? Não, mas E a gente esse tá não é o falando nome do dela. brasileiro. Tô falando Débora Nascimento. Débora Nascimento. Débora Nascimento, pô. Mulher do José Não, Loreto. Gisele Thier é outra menina. Gisele Thier é a Beth, não é? Não, claro que não. E quem é essa mulher que você tá falando? Nunca, Não, é nunca de nem outro ouvi filme, falar. é de outro filme. Ele tá inventando uma brasileira. Não. É a Martina. Ela faz a Martina. Cara, a gente tá fazendo multiverso. Cara, Cris, pô, você tá cagando o bagulho todo. Caralho. Multiverso da depressão. No meio dessa zona toda, eu adorei o filme. O filme é muito bom. A gente tem Stan Lee. O Hulk, pra mim, foi um Hulk muito bem feito. O equilíbrio dele ali, aquela caça dele enfrentando o General Ross e ao mesmo tempo o Abominável, virou uma loucura, um salseiro. Eu acho que as cenas do Hulk desse filme, pra mim, tá certo que na época ali dos Vingadores foi mais bem feito. Mas nesse filme é muito bom, cara. E a gente tinha vindo de um filme que os efeitos eram muito ruins, muito toscos. E a gente viu um Hulk se transformando. Inclusive, tem uma observação. Essa primeira e última vez que a gente viu o Hulk se transformando no CM. O Hulk nunca mais se transformou no CM. A gente não viu a transformação. Tu acha que viu? Não, Viu eles... Vingadores. Que Vingadores? Eu estou sempre com raiva. Vingadores foi a... Confundi, desculpa aí. É fake news, né? Fake news. Me confundi esse podcast. Não, mas é no filme Vingadores. Foi a primeira e a última vez que a gente viu a Eu transformação. gosto do Hulk do Eric Bana. Eu acho que vocês têm que rever. É um Não. filme pra você ver adulto, não criança. Não, Eu acho que é um filme muito injustiçado, eu gosto. O CGI é safado, mas tem hora que é muito bom. Tem que... Mano, tem horas e horas. Mas esse era muito legal, mas eu não gostei do Hulk do CGI, não do CGI. Eu não gostei do desenho do Hulk. Eu não achei não achei bonito, não achei legal. Mas o Hulk não é pra ser bonito, a criatura é pra te assustar, porra. Mas o Hulk do Vingadores é mais legal, ele é Não, mais... é porque eu acho que ali tinha 10 mais anos tecnologia, depois, mais Não, orçamento. Tô falando da... Como é que eu vou explicar? Da silhueta do Hulk, você entendeu? O formato Vamos dele... supor, vai, o Hulk do Eric Bana, ele parecia aqueles caras que faz academia pra caralho, que é todo troncudo assim, tá ligado? Aqueles Parece- baixinhos fortinhos, calma. uma bisnaguinha. Parecia aqueles baixinhos fortinhos, tá ligado? Esse parecia aqueles forte magrelo, parece jogador de futebol, magrelo de 17 anos. É E, porque ele e o não é Hulk tão do, definido. e o Hulk dos Vingadores não, ele é o mais da silhueta mais harmônica. É porque o Hulk do Norton, ele não tem tanta definição muscular. Não, eu quanto acho que os tem outros. muita definição Não, muscular e ele é mais magro, achei ele mais magro. Como ele é magro e tem definição Com- muscular. Não, assim, definição coisa não tem é nada a ver definir com o outra. músculo. Sim, mas pra mim ele parece mais murcho do que o restante. Ele é Não, mais murcho isso, ele é- é mais murcho. O antigo é esse? O anterior? Do Banner? Norton. O do Norton é mais murcho, ele é mais definido, Mais é mais murcho. Aí eu achei muito três bem o do gordos Norton. falando Não, de não, definição. pelo amor de Deus. Vai Não, ó, merda, não. esse do Edward Norton, eu acho que foi muito bom o visual do Hulk. Inclusive, esse filme tem elementos incríveis. Cara, imagina o Hulk dando uma porrada num civil.
explodiria ele. Imagina o Hulk dando uma voadora no Capitão América. Que loucura nesse filme teve. Só não foi no Capitão América, mas foi no Super Soldado. Nossa, essa E cena mostrou é muito o que tensa, acontece. mano. O Hulk tá enfrentando o Abominável antes de se transformar no Abominável. E o Hulk dá uma bicuda nele e acontece o que era pra acontecer. O cara sai todo quebrado, Todo. todos os ossos quebrados, mano. Todo fudido, quebrou os ossos do corpo dele todo, ele teve que parar no hospital. E É um além patezão. disso, sim, e além disso, o ator que fez o incrível Hulk, que fez o Hulk naquela série antigona, ele faz uma participação especial nesse É, o filme Guardinha, também. né? É, muito boa. E a gente nem comentou isso do outro também, mas era... Todos os filmes da Marvel, o Stan Lee aparecia, então nesses da Marvel Studios também. Só que no da Marvel Studios são todos ligados, é como se fosse um cara com várias profissões em vários filmes. Mas isso você só vai ligar lá na frente. Mas ele aparece em todos os filmes. E aqui ele tá justamente, é o guardinha que é do lado do Lu Ferrino. É Lu Ferrino. Exatamente. Agora, você falou dessa cena do chute aí, nossa, eu fiquei horrorizado na hora, mano. Eu falei, cara, naquela época eu não tinha de ser. Não, eu errei. O Stan Lee aparece bebendo a Fanta. E A Fanta do Rio de Janeiro, e depois né? sai no jornal. Inclusive, essa fábrica de refrigerante é no Brasil e aparece em vários filmes da Marvel, que loucura. É mesmo? É um refrigerante brasileiro. É mesmo, né? Nada a ver, mano. Observação Mas assim, é um aleatória. filme muito assim, tenso, que ele é muito cru, assim, ó. Tipo, ele deu um chute num cara e quebrou todos os ossos do cara. E falou, caralho. Mas toda essa sequência de cena da universidade lá é muito boa. Tem Muito. uns canhões sônicos, assim, atirando Sim, nele. essa cena é bem Ele legal. pega uns pedação de ferro pra usar como Sim. escudo, ele protege a Beth. E Toda uma essa outra- sequência é muito boa. Uma outra coisa que puxa... Inclusive, a transformação dele naquela parte toda... Aquela ponte de vidro lá, que joga um gás pra imobilizar ele e começa a se transformar lá dentro, é uma cena do caralho. Não, E- muito boa, mas qualquer ideia dos caras de mobilizar o Hulk com gás sonífero, fala É. sério. Eles tentaram, né? Mas ainda puxa essa parte de realidade, tipo, ele bateu no cara, tá, ele se quebrou tudo. Que nem ele quer namorar e não pode namorar porque o relógio apita, ó, o batimento tá alto, se bater mais alto, aí você vai virar Hulk, você vai matar a menina. E eu nunca tinha pensado nisso. Ninguém nunca pensou, né? Eita, o Eles cara pensaram. não pode namorar, né, velho? Na verdade, ele não pode fazer nada que Deixa ele... extrapole o limite emocional dele, porque ele não tem esse controle ainda de aquele embarreiramento dele pro Hulk. Então, ele tem que manter o ritmo emocional dele ali, nada que altere esse ritmo. Na época eu era muito Coito, nem jovem pensar. e eu não pegava algumas referências, algumas coisas entre esses filmes. Mas hoje em dia, reassistindo a fase 1 da Marvel, cada dia eu tenho mais certeza que foi a melhor fase trabalhada da Marvel. No Homem de Ferro 1, a gente teve referências ao Capitão América, que já tinha aparecido o escudo do Capitão América. Nesse filme, a gente vê várias referências ao filme que a gente acabou de assistir, que é o Homem de Ferro. Inclusive, essa arma que usaram lá de onda sonora pra destruir o Hulk, essa arma estava sendo desenvolvida no filme do Homem de Ferro. É mesmo? Inclusive, teve uma hora que mostra lá, É verdade. eles, na hora que os caminhões chegam, e tá lá, Indústria Stark. Então, essas pílulas não, assim... Mas eu não lembro de ter visto isso no filme do Homem de Ferro. dessa arma sendo desenvolvida, ela já tava falando dela que ia ser desenvolvida. Inclusive, tem uma outra referência no Homem de Ferro 1, na hora que ele pega o celular dele pra mostrar o videozinho do cara quebrando a coluna, que é inclusive o cara do Hammer, que tá tentando fazer uma armadura. Naquela hora no celular dele aparecem vários projetos, o Jarvis e tudo mais. O último projeto que aparece lá é o Projeto Illuminati. Que loucura! Naquela Caraca, época os caras eram estavam... visionários, né? Porra, mano, os caras Ele já foda. sabia que ia dar certo, eles sabiam que ia dar certo. Eles sabiam, pô. Não, acho que a Marvel ela Pena aposta que ele- muito. O que der certo a gente vai aproveitando. É assim que eles trabalham. Deram uma cagada ali no meio do caminho, né? Mas ó, o roteiro do filme do Hulk, né, ele é bem simples. Pô, é aquele dilema de Hulk que Mete você o já monstro. viu, né? Ele precisa se controlar pra não virar bicho, ele não quer virar bicho, ele tá fugindo dos militares. Os militares acham que ele é uma coisa, ele é uma arma, porque ele foi uma tentativa de um novo Capitão América, né? Que é você usar o soro e ficar fortão, só que ele perdeu o tom. E também teve Ficou com um tom referências meio aí. verde. E aí é a mesma história, mas aí é acrescentado um inimigo. Que você, vamos supor, no filme do Eric Bana não é bem um inimigo, assim, é meio que ele contra... cuidando da inimigo, depressão dele pai contra dele. o pai dele. Mas não é um inimigão, tá ligado? Claro Aqui que não, é. a gente tem um inimigo físico que vai bater, dar soco com ele. Que é o militar lá que vira o Abominável, né? Cara, é muito bom. A Nossa. cena dele se transformando no Abominável de verdade, cara, é muito boa. Por mais que o visual não era tão fiel
ao Abominável dos quadrinhos e que foi agora na série da She-Hulk. Mesmo assim, o visual dele é muito bom, mano, é monstruoso. É muito visceral o visual a dele. transformação dele, os ossos saindo do corpo, cara, que loucura. né? E a luta dos dois, hein? Não é nem isso, sabe o que me pega? A hora da injeção na coluna. Puta, eu senti a dor, eu fiquei, que é isso? Não, muito pergunta bom. pra sua mãe sobre a hack, que você vai Eita! Não, mas realmente, olha, essa cena da briga do final ali, os dois se enfrentando, o Abominável se transformando, é muito bom. Esse filme e o Homem de Ferro 1, eles têm uma coisa em comum, que 2 atores foram trocados, literalmente. Infelizmente, o Edward Norton abandonou o projeto por diferenças criativas, no caso, brigas e intrigas. Mas também o Rhodes, que era Do Homem de Ferro. do Homem de Ferro, ele também foi trocado. Na verdade, na época, eu não tinha nem percebido que ele tinha sido trocado. Que isso? Porque pra mim era outra pessoa, totalmente diferente. Eu nem entendi que era o mesmo personagem, fui entender depois de um tempo. Inclusive, no primeiro filme, o Rhodes fala que ele olha pra armadura do Homem de Ferro e ele fala: sabe depois. quem sabe na próxima vez. Isso aí tá por vir, hein? Agora a grande revelação, por que o Cristiano não assistiu o Incrível Hulk completo no cinema? Infelizmente, no dia que eu fui ver o filme, eu escolhi uma sala horrível. Então eu senti que eu não ia aproveitar 100% do filme ali. A sala tava horrível, a iluminação, a projeção tava uma merda. Não vou falar o nome da franquia de cinema pra não perder um patrocinador. Mas começa futuro. com C, hein? Todas elas. Cliente oculto, dê valor, hein? É verdade. Homem de Ferro 2, a primeira sequência dentro da primeira fase. Esse já foi em 2010, então 2009 ele já não teve filme. Foi ali que eles falaram, ó galera, esse deu bom, esse deu ruim. O que nós vamos fazer o 2? Vamos fazer o 2 Homem de Ferro. Vamos segurar aí, dinheiro, pessoal, Homem e de vamos Ferro. jogar dois. Homem de Ferro teve um orçamento de 200 milhões e arrecadou 623. Fez quase o mesmo dinheiro do primeiro filme, só avançou pouca coisa. Aí os caras já devem ter pensado: mano, cancela tudo, faz só Homem de Ferro. Dos filmes do Homem de Ferro, o segundo... É o pior. Um segundo, não. Tem 3. Não, calma, não Tá, foi a hora do filme falar do 3. Antes, o Jean vai falar a sinopse pra gente. Com o mundo todo ciente de que Tony Stark é o poderoso Homem de Ferro, ele sofre pressão do governo, da imprensa e do público para compartilhar sua tecnologia com as Forças Armadas. Lidando também com um problema de saúde causado pelo reator em seu peito, Stark precisa forjar novas alianças para enfrentar Ivan Vanko, um inimigo ligado ao passado de sua família que busca vingança. Nossa, o início desse filme é frenético. Que o Ivan lá montando a armadura, mostrando que ele tá se vingando, que ele... Cara, totalmente parecido com o Tony Stark montando a armadura dele no primeiro filme. Isso. E aí aquele sentimento ruim, eu vou pegar o Tony Stark aqui, que isso, Vou cara? pegar e segura. Que Antes da isso? gente começar, eu tenho um adendo enorme aqui. Eu gosto dos 2 primeiros Homens de Ferro, mas nesse filme tem cenas que eu fico com o pé atrás. Dito isso, Eu não gosto de Homem de Ferro 2. bom, Mas eu adoro o início do filme. Eu adoro. Aí, isso que eu tava falando, né? O cara lá montando um bagulho do chicote dele elétrico e tal, não sei o que. Muito Aí bom. acorda pro Tony Stark, vai fazer as piruetas dele lá tal. Vai de novo, volta lá pra cena da corrida em Mônaco. Aí pau, corta isso, corta aquilo, joga a armadura, mas não joga. E não sei o que e tal. Começa aquela batalha toda. Inclusive Aquela mostrou cena a é armadura, incrível. a armadura da a maleta, armadura cara. da maleta. Aquela foi muito maneira. Nossa, a cena é muito, muito boa. O Hammer também, o vilão, né? Como é o nome dele? Alguma coisa Hammer. Justin Hammer. É. Justin Hammer, muito bom Muito também. bom, Aquele ator é muito muito bom. engraçado, ele é muito bom, mano. E é um puta cuzão. Mas aí tem a história lá do... Ele tá sendo envenenado, né? Pelo Palácio. Paládio. Pelo Paládio. Então ele botou lá o reator Arc no peito, mas aquilo tá envenenando ele. E aí ele precisa arrumar um jeito de... Vamos supor, não dá pra tirar o reator que ele vai morrer. Mas ele vai correr com o reator, ele vai morrer também. Aí você fica, caraca, e aí, como é que você sai dessa? Né? Ele tem que descobrir um novo elemento. Fora os que já descobrimos na tabela periódica, né? Ele tem que ser um gênio que vai descobrir um novo elemento pra substituir o Paládio, pra ele morrer envenenado. Né, E tá onde ele naquele- vai buscar isso? No Projeto Pegasus. Quem é o Projeto Pegasus?
projeto da Capitã Marvel. Que loucura, né? Pegasus! Confundi. Na hora que ele descobre o Paládio, né? Que ele põe lá o arquivo assim, gosto de coco. Toda vez que eu vejo o Homem de Ferro depois daquilo, eu falo, pô, você que tá sentindo gosto de coco? Toda vez que ele transforma ele em água de coco. E aí, né, mais um xistezinho lá de novo, que ele precisa nivelar pra fazer o bagulho lá dele, né? Nossa, mas você já Aí avançou ele- muito no filme. Não, calma, não tem uma hora. É que a gente já falou do final, então vamos voltar pro começo. Aqui é sobre opiniões, entendeu? Mas na hora que ele põe aquele reator lá pra poder fazer o Palladium e tal, né? Que ele coloca o escudo do Capitão, que é um projeto embaixo, ali eu falei, nossa! Daí vai aquele, meu Deus, vai ter Pois Capitão? é, Será mano. que vai ter Capitão? Não, olha, é como a gente tava falando. O Sam, ele dá centenas de referências pra você. Algumas vai morrer ali até que eles resolvam buscá-la. Mas a maioria é um sinal que alguma coisa tá vindo. E nessa época era muito bem feito, cara. Essa cena, o agente Coulson na cena do outro filme, naquela hora que acha o escudo. Porra, essas referências são muito significativas. Depois a gente vê que a gente Coulson é super fã do Capitão América, sabe? Nossa, a Marvel, ela sabe É muito verdade, bem né? fazer O as Coulson coisas. aparece no primeiro filme. Sim, né? inclusive nessa cena do escudo, no mesmo laboratório com esse mesmo escudo. Que agora ele usa pra apoiar o bagulho. Mano, é muito E sempre, bom. e nunca como Shield, né? Superintendência. Nesse filme foi onde apareceu a primeira vez a Shield. Mas nunca como Shield, né? Superintendência e não sei das quantas, parará, piriri, pum. Nunca era, sou da Shield. Não, sou da Superintendência Humana de Expiação, puta que pariu, caralho. Pô, a gente esqueceu de falar, né, que no filme do Hulk tinha a cena pós-crédito, e a cena pós-crédito do Hulk era o Homem de Ferro, chamando a atenção de novo pra ligação dos filmes, né? É verdade. Que é justamente, já que apareceu Homem de Ferro, o próximo filme era Homem de Ferro. Por isso foi Homem de Ferro 2, né? E aí nesse, a gente já tem o Coulson, que aparece no primeiro filme, Sim. a gente já tem o Nick Fury lá, Que apareceu na cena pós-crédito. na pós-crédito do primeiro filme, né? E agora é bom a gente falar dos novos personagens que aparecem, que é a Natasha e o Rhodes, o novo Rhodes. Mano, isso é muito Novo bom. Rhodes. Primeiro, Novo que a Rhodes. Natasha chegou, ninguém viu ela chegando, ela é uma deusa. Ela chegou no filme muito bem, apresentaram uma nova personagem e a gente sabia que ela era uma agente, mas não sabia quem ela era. Quem é essa mulher ruiva aqui que tá chegando na parada? De repente ela se torna a Viúva Negra. Puta que pariu, mano. Essa expansão desse universo é muito boa, mano. Eu não conhecia a Viúva Negra até assistir o filme. E pra mim ela era só, no filme, era só mais um personagem aleatório, mas não me toquei que existia uma Viúva Negra, uma história e coisa e tal. Lá no filme, isso porque a gente tá aqui fazendo uma reunião pra resgatar os sentimentos de quando a gente viu o filme na época, né? Pra mim o filme foi sobre o filme 2, uma armadura nova, entendeu? Um inimigo novo, um amiguinho dele, já que o filme é 2, vai ter 2 Homens de Ferro. Entendeu? Pra mim, eu assisti o filme dessa forma, você Foi a entendeu? introdução do Máquina de Combate, né? Máquina de E combate. eu também não conhecia muito bem a Viúva Negra. Eu tinha visto ela numa HQ que ela... Demolidor. Não, do Justiceiro. Eu li uma HQ do Justiceiro na qual ela teve uma participação. Eu nunca procurei mais saber sobre. Onde eu vi ela também foi na HQ do Demolidor, então... Nessa época eu tava lendo o quadrinho e tal, né? Aí eu comecei a prestar mais atenção. A Viúva Negra aqui, ó. Olha, Tava aqui desde Ela sempre. tava sempre aqui. Não, do Homem-Aranha, inclusive, eu devo ter esbarrado nela várias vezes. Várias um monte vezes, de cara. vezes. Mas aí na loucura. época vocês gostaram muito do filme? Cara. Gostei, mas tenho adendos. Continua, gente. Eu me impressionei bastante no filme. Você eu... se impressiona com tudo. Tá, mas nesse filme teve muitas coisas legais que foram muito bem feitas. Você acha muitas novamente, coisas legais. novamente, a parte das armaduras ali, e agora ter 2 Homens de Ferro, pô, isso é muito maneiro, muito maneiro. Inclusive, eu acho que o fechamento ali dos dois, do Homem de Ferro e do Máquina de Combate, enfrentando aquele monte de robô, isso aí já entregou meio que aconteceria no próximo filme. Que a gente ia ver muito mais robô, muito mais armadura, eu acho que era o que a gente queria, né? Eu acho que a dinâmica dos dois personagens foi muito bem feita, só que nessa época eu falei, caramba, será que agora o filme vai ser, tipo, literalmente
com 2 Homens de Ferro, porque eu achei que a franquia ia mudar nesse momento. Não ia ser mais o Homem de Ferro e o ajudante dele. Eu achei que iam ser 2 Homens de Ferro e cada um ia ter a sua história e ia resumir numa só. Esse foi o que eu imaginei na época. Esse filme foi gravado meio que de improviso, não tinha tantas falas. Vamos supor, o diretor ele dava ó, vocês têm que chegar até aqui, vocês estão aqui, tem que chegar até aqui, vocês vão fazer dessa forma. O que vocês vão falar, vocês vão falar. E isso tem muitas piadinhas americanas que eu, no legendado, eu não achei tão engraçado, ou eu não peguei. E no dublado eles não souberam amarrar, ou eles inventaram alguns diálogos que não... Os diálogos estavam muito ruins. E aí, isso eu analisando hoje, né? Na época eu só achei o filme ruim, entendeu? O filme, eu achei ele ruim, mas eu gosto muito do início e eu gosto muito do vilão. Nossa. Eu acho ele muito bom, o Justin Hammer, eu achei muito engraçado ele conversando com... Ah, não, o Justin Hammer é válido. Qual é o nome do outro vilão lá? É o Vanco. O Vanco, ele... Ah, o que você quer pra Passarinho, terminar? passarinho. Esse não é meu pássaro. Eu quero meu pássaro. Pô, eu dava muita risada, era muito bom. Não, realmente. E a ação do final do filme, eu não achei empolgante. Tá, Você e um entendeu? dos pontos que eu não gostei desse filme. Tá. A gente saiu do Obadiah Stane, que é um puta de um vilão, pro Chicote Negro, né? Que também eu achei bem legal. Não, Chicote Negro, eu você não gostei desse vilão, cara. Eu não sei se foi o Do ator Chicote Negro? do Chicote Negro, acho que é Mickey Rourke, né? Eu não sei o nome dele. Eu achei horrível, eu achei muito estereotipado. Tipo, todas as cenas que ele aparece não faz sentido. Principalmente, nossa, foi um vilão que, pô, ele tava ali, aí o Tony achava ele, pô, vou ter que bater nesse cara de novo. Ele ia lá e batia no cara de novo. Sempre está achando fodão. Não, vou fazer uma armadura pica aqui pra derrotar o Tony Stark. O Tony Stark achava ele, batia nele, prendia o Hammer, ia lá, ajudava ele. O Tony achava ele, batia nele de novo. E porra, eu não entendi a necessidade de ele ficar tirando o capacete toda hora. Naquela Não, luta isso é final. contrato, pô. Tem que mostrar o rosto. Foda-se. É contrato. Foda-se. Máscara não mostra sentimento. É Foda-se. contrato. Pô, tá lá. Mano, ó, como, Mas eu eles, sei que é vulnerável, como- não faz sentido. como eles resolveram isso com o Tony e com o Rhodes? Pô, mostra a interface do cara, ele operando e tudo mais. Mas tá. mostra o banco também, só no finalzinho que ele se empolga e Pô, tira, né? então, mas no início eu entendo. A armadura dele é toda. Fudido. É um projeto de protótipo. garagem, né? E ainda assim foda. É um projeto soviético de garagem. Quando ele Respeite melhora, a mãe russa. quando ele melhora esse projeto. Quando ele melhora esse projeto, ele faz uma armadura praticamente igual do Homem de Ferro. Mesmo porque a história dos dois é muito parecida. Os dois pais gênios que deixaram 2 filhos gênios e eles estão aí. E os pais Só que eram tretados, né? na verdade eles eram amigos. Eles eram Trabalhavam amigos, eles juntos. desenvolveram o reator Ark juntos, só que Um o pouco pai, dinheiro. o Antovanco, quis vender uns planos lá pros parceiros dele, os comuna dele, e o Tony e o Stark não gostou, né? Chicote Negro sempre esteve certo. Mas Eu não gostei do Chicote Negro, não gostei de como ele foi apresentado no filme, acho que ele ficou meio escanteado, mas eu entendo porque o vilão, pra mim, do filme foi o Hammer. Sim. Foi o um puta de um vilão. É que, vamos supor, também foi bem. Realmente, o do Chicote Negro é bem qualquer só coisa. tava lá. Vamos supor, ele apareceu pra bater no Tony. É. Aí ele vacilou. Mas que ele vacilou, o Justin Hammer já arrumou um bagulho, já levou o cara. Aprisionou o cara, você vai fazer robô pra mim. Vou fazer porra nenhuma, pau no seu cu, vou matar o Tony Stark. É essa a história, né? É que, Por na isso verdade que o eu- Hammer já tava aí, né? Ele tava tentando encontrar a chance dele de dar certo e acabar com o Tony Stark desde o primeiro filme. Eu gostei muito do Chicote Negro, mas realmente a história dele é muito ruim. Mas, e agora falando sobre o filme, das várias histórias que tem, né? A que eu mais gostei era dessa do Tony morrendo. Então depois que ele se cura, pra mim o filme acabou. Que aí Ah, já é. começa a ação desenfreada só pra acabar o filme. Sim, assim. toda aquele arco dele, ele medindo a toxicidade do sangue, dele sabendo que tá sendo envenenado, ele perguntando pra Natasha, ó, se fosse seu último dia aqui na Terra, o que você faria? E ele despirocando mesmo. Pô, esse arco todo é muito bom, mano. Inclusive, uma das minhas cenas favoritas é aquela parte da festa que ele luta com o Rhodes. É uma Foda. pancadaria sem muito... Aham. mais no soco Bebão, mesmo. né? Bêbado, Legal, é legal trocação de porrada, batendo o cara com haltério. muito Nessa, bom. o Stan Lee, ele repete o personagem dele, que é um playboy que apareceu no primeiro filme. Ele é um playboy de novo aqui, que ele, quando ele ganha um prêmio lá e sai fora. Não, é E prêmio? troca- Não, é o julgamento, né?
Julgamento. Não é no 2 que o Homem de Ferro é julgado? Sim. Mas nesse aí quando ele aparece- sai do julgamento, né, que ele tromba... Não, ele sai na festa. Ah, na festa. É. Cuidado, festa tiozinho. da Seu Expo coração Star. não é de ferro. Muito boa essa cena. Na saída da Expo Star. Cara, a gente não falou de uma coisa muito importante na história do Homem de Ferro, a Pepper Potts. A Pepper Potts no primeiro filme foi apresentada como interesse amoroso dele, na verdade, uma secretária que virou interesse amoroso dele. E nesse filme, o arco dela é muito bem desenvolvido com ele ali, né? Dá pra ver que da mesma forma que ela não existe sem o Tony, mas o Tony também não existe sem ela, né? Ela é uma parte crucial no coração dele. E pô, todas as cenas dela nesse filme são muito boas também. Aí, voltando a falar do que você falou, que acompanhar essa trama de o Tony tá morrendo, pela perspectiva dela, é muito melhor, cara. Nossa, o quanto que ela se importa com aquele cara, o quanto que ela quer que aquilo dê certo. Porra, eu acho que nessa parte o filme representa muito bem. A história, no meu ponto de vista, foi mal executada, os efeitos especiais de armadura foram excelentes. E no resumo do filme, pra mim, é isso. A cena do final é a parte mais fraca do filme. Agora a gente entra no ano mágico. O ano mágico. 2011. 2011. 2011 eu tava trabalhando no cinema. Não. Então eu tive a honra de assistir Thor, que uns 3 dias antes de lançar. Nossa, Que exclusivo! E ali já tava mais difundida a tecnologia de filme 3D. Então, o filme que a gente vai falar agora é o primeiro filme 3D da Marvel, que é Thor. O Deus do Trovão. Nossa, eu amo Thor, eu adoro esse filme. É ruim, eu sei que é ruim. Que É bom. muito ruim, mas bom. eu adoro esse filme, cara. Manda a sinopse aí, Jean. Fala primeiro, quanto que esse filme custou? Cara, esse filme custou Um café, uma exatamente coxinha. Vai nessa. 150 milhões e arrecadou 449, olha. É o filme mais na média que teve. Tirando Homem de Ferro, foi um filme com um excelente resultado. Exatamente, ele é um filme... É Homem de Ferro 2, Thor, aí depois vem Hulk por enquanto, que ainda falta mais filme, né? Vamos lá. O poderoso, porém arrogante Deus do Trovão, Thor, inicia uma guerra antiga de forma inconsequente e, como punição, é banido de Asgard por seu pai, Odin. Enviado à Terra sem seus poderes, ele precisa aprender a ter humildade e provar que é digno de empunhar o seu martelo mágico, o Mjolnir. Enquanto seu irmão Loki trama para roubar o trono de Asgard, que sempre foi o sonho dele. Cara, eu fui assistir esse filme na época, assim, tipo... Eu conhecia Thor, eu já tinha lido Thor, mas eu lia Thor nos Vingadores. Sabe, eu já tava lendo ali Vingadores, era Thor com alguém, Thor com outro. Era um Thor, era uma história já andando do Thor, mas nunca tinha lido a origem do Thor, né? Então eu tive contato com a origem do Thor através do filme. Pra mim, mano, foi incrível. Nossa, e eu fui comprado também pelo 3D do filme, que é muito bom. Se eu não me engano, assisti em 3D. Star Wars foi um sucesso porque a galera ia assistir Star Wars, porque ela tinha a cena da viagem da como é que fala? Que é rápida lá, como é o nome? O teletransporte dele? Não, cara, como é que Não, é? pô, Velocidade da luz? Velocidade da luz? não. Quando a nave entra em velocidade da luz, né? E aí o pessoal ia lá pra fumar. Eles fumavam maconha assistindo, eles viajavam naquela imagem de viajar na luz. Você entendeu? Era muito bonito. Isso foi um pouco... Quem tava assistindo o filme, né? Quem tava assistindo o filme. Suza, o que tá acontecendo? No set. No A filme? A galera ia lá fumar maconha e assistir essa cena que ficava tudo bonito Meu assim na Deus tela. do céu. E eu tive um pouco dessa sensação assistindo Thor. Porque toda vez que ele usava a Bifrost, que é aquela ponte colorida, Você puxava. nossa, no 3D, caraca, eu viajava demais. Uau! Nossa, eu assisti esse filme, se não me engano, umas 6 vezes, mano. Mas 6 só pra ver essa cena do bagulho viajando. Parecia que você tava viajando Não, eram junto. muito Eu tava assim lindas. na cadeira, assim, parecendo Superman. Vamos pra Asgard, porra! As cenas eram muito boas. E olha, vou Nossa! falar um negócio pra vocês. Eles prometeram um mundo. Eles prometeram Asgard. Eu conhecia mais o Thor, como você também, pelas histórias dos Vingadores, porém o Thor da mitologia. E cara, Asgard era linda, era incrível. E eu tava sério, eu já estava ansioso pra conhecer a Asgard. Eu queria ver aquilo.
Aí os caras vão e me entregam o filme do Thor aqui na Terra, irmão. Porra, você tá de sacanagem. Você me prometeu ouro e me entregou cheeseburger, irmão. Fiquei puto. Em Asgard foram bem curtíssimas, né? Teve o quê? Mas foram muito lindas. De cenas... É as melhores cenas, cara. Tudo que mostra de Asgard é foda. A ponte, cara, eles conseguiram fazer a ponte de uma forma que funcionasse, que ficasse bonito, pô. Quem acredita que a Terra é plana? Asgard é plano, é uma Terra plana, gente. A Terra plana existe, só não é aqui. E eles conseguiram muito materializar a ponte no arco-íris, né? A ponte sim, mano. E ficou muito bem criativo, feito, mano. Demais. Criativo. E tudo, cara. Naqueles takes que a Marvel faz muito nisso em todo filme, que nem Pantera Negra, esse também fez, que é aqueles takes da cidade inteira, assim. Cara, você olha aquilo ali, você quer conhecer cada história que acontece ali dentro, pô. O universo do Thor é muito rico, cara. Tem muita coisa legal ali. E a gente viu uma amostra grátis do bagulho. E aí era isso, prometeram o Thor altas aventuras, mas era o golpe, era o Thor perdendo poder. É igual, é que nem eu falo pra eles, você gosta de Sonic, Carlos? Não gosto de Sonic. Por quê? Porque é a história do Sonic que não tá no mundo do Sonic, é o Sonic que vem pros Estados Unidos comer hot dog. Você gosta de filme dos Smurfs? Não, eu não gosto. Por quê? Porque não eram os Smurfs no mundo dele, em Nova York comendo hot dog americano. E esse aí foi o nosso Thor comendo hot dog americano, cara. Tomando café, jogando prato no chão, sendo atropelado. Mas ó, mostrou uma coisa boa. O Thor realmente, ele era como um de ferro, ele era arrogante, pô. Ele achava que ele era o deus de tudo. Ele achava que ele era o cara foda, que ele podia passar por cima de quem ele quisesse passar. Mas o pai dele deu uma lição pra ele e colocou ele no lugar dele. Eles bateram lá na porta dos gigantes de gelo, inclusive esse filme. Tem vários segredinhos ali que ele vai te entregando de pouquinho em pouquinho, é muito bom. Inclusive na cena que a gente percebe que o Loki realmente descobriu. Spoiler aí pra quem ainda não assistiu Thor. Tá louco, quem não assistiu pra Thor. quem. Na hora que o Loki descobre que ele é um gigante de gelo, cara, aquela cena ali, pô, até hoje a gente vê resultados disso, né, mano? É muito boa a cena, cara. Eles invadindo lá e o Thor simplesmente chega lá na Terra dos Gigantes de Gelo. Você lembra qual é o nome do planeta deles? Jotunheim. Ele chega lá querendo abalar os caras, matar todo mundo, esculachar, que era o que o pai dele estava acostumado a fazer, porque o pai dele também era hipócrita. Nesse momento é quando o pai dele bane ele pra terra aqui e manda ele pra cá, sem poder, sem poder. Nossa, é uma cena muito bonita, hein, mano? Ele arrancando os títulos assim. Nossa, linda aquela cena. Joga ele, nosso 3D explodindo naquela hora. E a gente vê o encantamento do martelo finalmente. Apenas aquele que for digno terá acesso aos poderes de Thor. Aí surgiu uma dúvida na cabeça dele. Ele é deus do quê? Ele é deus dos martelos ou do trovão? Ele achou que era dos martelos e a gente vê isso lá na frente. Pô, cara, eu acho a história muito boa, assim, apesar de ser passado na Terra, assim, porque ele tem que conhecer a minazinha. Jane Foster e tudo ele tem mais. que ser. Qual que é a história do filme? Ele tem que aprender a ser humilde. Ele vai ser humilde sem os poderes, porque ele era muito arrogante. Ele ainda é arrogante, mas ele era muito mais antes. Muito mais. Ele nunca foi um escroto. herói. Um herói não é quem bate no vilão. O herói é quem faz heroísmo, altruísmo também, entendeu? E ele não era esse cara. E aí ele aprendeu isso na Terra. Pô, mas eu ainda gosto muito do filme, apesar das cenas na Terra serem bem mais ou menos. Eu não gosto. Lembrando que a gente não falou da cena pós-crédito do filme anterior também, que é Homem de Ferro 2, e a cena pós-crédito dele é o quê? O agente Coulson chegando numa cratera lá no deserto com o quê? A porra do martelo do Thor. Na hora que eu vi aquela cena no cinema, que esse eu já assisti no cinema, eu fiquei tudo arrepiado, falei, caralho, o Thor tá chegando, meu Deus! E quando ele chega, que eu vi a Asgard, tudo lindo, tudo maravilhoso, falei, agora. Quando ele chega na Terra, eu falei, pô... Não, né, mano? Eu não gosto justamente por conta disso. Acho que por se passar muito na Terra e ter prometido Asgard e entregado... O trailer só tinha Asgard praticamente no trailer. Entregado a Terra, ele resolvendo tudo na Terra. Porra, Terra, Coulson, aparece o Gavião Arqueiro também, Muito né? boa essa cena. Porra, A cena da eu acho chuva, que mano. Uma das melhores cenas desse Nossa. filme é realmente ele tentando levantar o Mjolnir e não conseguindo. Nossa, Essa cena é muito bem eu feita. chorei junto com ele. Não, eu Essa quase cena- chorei também. É incrível, Por que pô. não? Ele, bate em todo mundo, entra, não, consegui, agora eu resolvi a minha vida, agora eu vou voltar pra minha casa. Não. Ele vai lá, crente de que vai levantar e vai sair lá, pica das galáxias voando e não consegue. O pior... Aí ele vem, na cabeça dele, ele não é digno. Aí ele sai lá, deprimido, né? O pior é o Gavigood, o Gavião Arqueiro. Posso apagar ele, senhor?
O cara é o Thor, meu amigo. É um deus. Você vai apagar ele com a flechinha, irmão. Ali ele conseguiria, né? Ali ele Não, mas conseguiria. ele conseguiu, não foi? Que ele deu um choque no Thor naquela hora? Pô, não lembro. Não lembro exatamente, mas... Mas nossa. ele cai, né? Cara, aquela cena é muito Não, boa. ele se rende, o Thor se rende. Ele Mas fica não, tristão e depois, fica- né, que o agente Ah, Coulson tô cata e fala, deprimido. na hora que o Gavião pergunta, posso apagar ele? Aí o Coulson fala, não, deixa ele, vamos ver o que ver o que vai vai acontecer. Aí ele chega lá, Pô, aquela- o Coulson é a gente lá, ele né, é a mano? gente lá, mano. Vamos Aí, ver, porra, o cara é fortão aí, ó. vamos ver se ele consegue pegar essa parada. Aí vem a chuva. Aí fica todo mundo parado. E se ele consegue, né? Vamos deixar, deixa aí. Ô, deixa aí. Deixa rolar. Não, a chuva caindo, ele se aproximando. Quando ele vai pegar, todo mundo é agora. Pô, não foi, ele não pegou. Muito boa. Essa pra mim foi a melhor cena do filme. E o Stan Lee aparece nessa justamente antes disso, né? Que o martelo tá lá e todo mundo tá tentando pegar, ele tenta amarrar na traseira da caminhonete lá e a caminhonete quebra. Arranca a traseira da Vira caminhonete. um evento, né? A cidade é pequena, vira um evento pro pessoal lá tentar tirar o martelo que caiu no chão. E aí o Coulson organiza tudo lá pra poder virar uma base lá pra... Pra ver o que Valé. tá acontecendo ali e tentar pegar essa parada. É, porque Mano, não é olha, todo dia que chove um martelo por aí. E quem vocês acharam da Jane? Jane Foster, escalação perfeita, uma atriz muito boa. Eu esperava... Olha, quando eu vi ela no filme, eu não conhecia a poderosa Thor, mas eu achei o casal ali com uma puta química, Não, mano. isso é verdade, tinha uma química do caralho. Porra, tinha tudo pra ser uma história que ia ser muito bem trabalhada. E infelizmente, isso aí é uma reclamação que eu tenho pro CM. Eu acho que não foi bem trabalhado o relacionamento deles. Não, Vários foi. abandonam, o Thor vive abandonando ela, vive Exatamente. cagando pra ela. Tipo, e ela ele ama ele. abandona ela e, pô, no filme seguinte só menciona ela, só Cara, fala dela. loucura, mano. Aí no outro filme não, a gente deu um tempo, a gente falou, deu Mas tempo eu- do quê? Vocês nunca estavam juntos em filme nenhum? Hoje eu entendo que justifica. Inclusive, a justificação tá no final do filme. Tem uma cena lá que os dois se beijam. Naquela hora que eles estão se beijando, nem é a Natalie Portman que tá beijando ele. É a verdadeira esposa do Thor. Porque a agenda da Natalie Portman tava cheia e ela teve que gravar outro filme. É sério? O Thor chamou a mulher dele pra vir gravar a cena do Que beijo legal, com ele. mano. Que bom. E aí vocês estão falando de bastidores, né? Tem também o lance do Loki, né? Que o Tom... Como é o nome? Tom Hiddleston. Hiddleston. Ele fez teste pra Thor, mas não passou e ficou pra Loki. Graças a Deus, um erro que deu certo, né? E uma- Porra, e muito. e o Inclusive tem um Esse vídeo filme é disso na muito internet. interessante. É. O núcleo desse filme é muito interessante, tanto o pessoal de Asgard quanto o pessoal da Terra, que é a assistente dela, o Todos. Selvig. Porra, é um núcleo muito legal. Cara, as cenas do céu que são muito boas, mano. Aquele cara é foda, mano. Pra mim, o filme, falando tecnicamente do filme, né? Agora, bom, o diretor é o Kenneth Branagh, que ele é um famoso ator oscarizado, Olha que só. ele é famoso por fazer Hamlet. Nossa. Por isso ele fez uma peça de Hamlet que é referência, né? Por isso chamaram ele para dirigir o filme, para ele trazer esse aspecto de erudição, para ele falar essas frases difíceis que eles falam lá, que é muito correto e tal, né? Inclusive- E ele trouxe. Mas o que eu não gostei do filme é que ele fica fazendo tipo umas giradas com a câmera assim. Sim, direto. Sabe, toda hora o chão tá virando, assim. Ele quer mostrar um lugar e não mostra o lugar reto, ele mostra girando. Eu acho zoado. Nossa, mas eu achei esses takes em Asgard muito bom. Nas cenas que Não, fazem em Asgard isso. até que vai, mas vamos supor, na Terra, vamos mostrar lá Entendi. a cidade Novo México, Aham. eles só ficam girando pra mostrar uns lugares nada. Nada Pô, a ver. Nada a ver. Agora, sobre o filme, assim, vamos supor, o início é muito bom quando tá em Asgard. Quando vai pra Terra ali, depois que ele pega o martelo, dá uma cagada. Depois, pra mim, a pior cena do filme é quando ele briga com aquele bichão lá, Destroyer. com o Destroyer. Que ele vem se faz um furacão, nada a ver, mano. Ele vestindo a armadura eu acho interessante, né? Não, realmente, ele vestindo a Ele armadura é bom, muito Aí legal. começa a Não, mas era pra ele ter dado uma martelada, pô, dado um choquezão, pô. Furacão, que mano é furacão, Ele mano. não sabia que ele dava choque, ele achava Até então que ele dava era o deus só dos com martelos. E na verdade ele tinha que ganhar ficando parado na frente do bicho. O bicho parado ia ser muito mais emocionante, porque já aconteceu isso no Liga da Justiça sem limites. É, a armadura de Hefesto lá que só responde à violência. Porra, que No legal. episódio de Rabino e Columba. E eu achei é que um isso ia dos melhores acontecer episódios naquela hora, também. aliás, também. Como estávamos no CM, estamos no CM, Universo Compartilhado, quem que fez esse robôzão que tá tentando matar o Thor? Todo mundo tava achando que era o Tony Stark. Inclusive a gente Coulson fala isso. Oxi. Que esse robô é de quem? É mais uma arma do Tony Stark. É mais uma referência que tem nesse filme. Que merda, hein, meu irmão?
Porra, mas essas coisas eram muito bem trabalhadas nesses filmes da fase 1, mano. Tem várias coisinhas assim que eles vão falando toda hora. Você fala, porra, mano, é isso, mano. Tá tudo junto, velho. Agora, voltando pro final com o Loki, né? Que no fim foi tudo uma grande armação do Loki, coisa e tal. Cara, é muito bom o final lá que eles brigam. Aí o Loki fala que tem inveja dele mesmo, que não quer saber. Invejoso. E aí o Thor pega e quebra. Né? Porque o Loki ele trava a Bifrost pra destruir a Terra, né? Se continuar mandando um raio lá. E aí o Thor vai lá e quebra. E é custoso, porque você sabe que se ele quebrar a ponte, ele vai ver a mulher dele, pô. Sim, exatamente. E ele vai lá e quebra a ponte, aí o Loki cai, ele segura, aí fica aquele pega não pega e o Loki se sacrifica. Sacrifica não, ele se mata, né? Mais uma vez. Aliás, Ele a se primeira mata, vez, né? Se jogou pro universo lá e caiu no universo, né? É muito bonito Muito esse filme, bonito, cara. E a muito música, bonito. a trilha sonora é muito boa, cara. Puta, é muito bom. E o final, mais uma vez, no 3D, eu peguei minha maconha e fui lá viajar naquela porra lá. Pô, mano, sabe aquela cena que fica passando os nomes dos créditos, aí vai voando, aí vai mostrando a Yggdrasil deles lá, a árvore. Que loucura, né, E aí mano? até chegar no nome Thor. Nossa, eu endoidava, mano. O que é isso? Poder, doutor. Se descobrirmos como usar, talvez poder ilimitado. E a primeira joia do infinito é revelada sem a gente saber que é uma joia do infinito. Na cena pós-crédito de Thor. Caraca, mano, muito bom, muito bom. E agora a gente vai pro filme que eu mais gosto da primeira... Não, é o segundo filme que eu mais gosto da primeira fase. Da minha face também é o segundo filme que eu mais gosto. Capitão América, o primeiro Vingador. Ai, filmaço! Esse é filmaço! herói de verdade. Nessa, eu já fui querendo já gostar, porque, pô, que nem eu falei, eu já tava aquele sentimento do Capitão América, no quadrinho o Capitão América tinha sido dado como morto. Falei, não, agora é hora dele no cinema. Agora ele vai aparecer e vai brilhar. Eu lembro de que, quando eu era bem criança, eu assistia diferente. aqueles filmes dos anos 90 do Capitão, que ele usava um capacete de moto, em vez de ser um capacete de soldado. Horrível. Mano, eu lembro de ter assistido quando eu era criança. Mas eu tinha pouca referência de Capitão, e o que eu tinha de Capitão eu li dos Vingadores e algumas coisas que já estavam correndo. Também não sabia de origem, então eu deixei a origem pra ver no filme. Filmaço. Esse também é um filme de 2011, se eu não me engano, Thor foi no primeiro semestre e Capitão América foi no segundo semestre de Isso 2011. Era uma dos últimos dias de trabalho meu no cinema, que eu trabalhava destacando ingresso, aí eu pedi, por favor, deixa eu dar play no filme. Aí eu fui lá em cima, dei play no filme do Capitão, que eu também assisti 3 dias antes. Nossa! Eu tinha pôster do filme da época que eu trabalhava lá, tinha pôster do Thor também. Foi uma época mágica na minha vida. Maneiro. Ganhava maneiro. pouco, mas se divertia. Bom, esse filme também custou, foi mais barato, hein? Foi 140 milhões pra fazer, mas também arrecadou barato, 370. Mas não foi um fracasso, né? Não foi um Hulk. Não foi um Hulk, ele tava na média. E o filme, ele é bem corajoso, assim, ele tenta inovar sem fazer muito clichêzão. E aquele negócio da Fórmula Marvel ainda tava se construindo. Os filmes são um pouco parecidos, né? Que são... O que é um filme de herói hoje, né? Que estava sendo construído naquela época. É um filme de aventura, com romance e comédia. Se você ver, os filmes da Marvel todos giram em torno disso. Aventura, romance e comédia. E ação, né? São 4 em 1, é um pacotão. É um Big Mac, entendeu? Então você também encontra isso no filme do Capitão. Mas ele é isso e também é um filme de época. Sim. Então, vamos de sinopse? Durante a Segunda Guerra Mundial, o frágil, mais destemido Steve Rogers quer se alistar no exército, mas é rejeitado devido à sua saúde. Sua bravura, no entanto, chama a atenção de um cientista que o recruta para o projeto experimental, transformando no super soldado Capitão América. Steve deve liderar a luta contra a Hydra, uma organização científica nazista liderada pelo cruel Caveira Vermelha. Você é doido. Putz grilo, E aí, mano. Cris, filmaço? Filmaço, tem que concordar que é filmaço. Não é o meu favorito, mas é um puta filme, muito bem estruturado. Poucas cenas. Não tem uma cena que
que eu acho que ficou ruim, ou uma cena que você fala, porra, que tem filme que você vê, tipo, você vê a segunda vez, você, não, vou acelerar um pouquinho pra ver a cena que eu quero, pra ver a cena que eu gosto. Mas pra mim, Capitão é redondinho, ele é um filme com o tempo certo de duração. Cara, eu sou suspeito pra falar de Capitão América, é um personagem que eu gosto bastante. Escolheram o ator certo pra fazer o personagem. Ele é muito... O Chris Evans é muito autêntico. Por mais que o Capitão América passe um ar de seriedade, né? E a gente sabe que o ator é super piadista, super humorista, né? Mas o filme foi muito bem feito, cara. E as cenas antes dele virar realmente o Capitão América e tomar o soro, ele era um cara franzino, que ninguém apostava nada. Ele fez o teste pra entrar no exército 4 vezes. 3 vezes ele foi reprovado. Quando chegou na quarta, que a gente achou que ia dar certo, também foi reprovado. Se não fosse o cientista ter olhado ali pra ele e ter visto alguma coisa a mais, além do apenas um cara magrelo, cheio de doença, cheio de problema, como ele era, não teria aparecido no Capitão América. Então, tem a cena muito boa dele tomando soro lá. E a gente vê que eu acho, né, que a única diferença do soro do Capitão América pro soro que fez o Hulk é só o tipo de raio que foi usado. Porque o do Capitão América, se não me engano, é raios íons, alguma coisa assim. E o do Hulk é raios gama. Não, é raios Vita. Raios Vita, é isso mesmo. Os raios Vitas foram usados para fazer o Capitão América e os raios gama foi usado para fazer o Hulk. A diferença é que o Hulk absorveu o raio gama e acabou virando aquela criatura, e o Capitão América não. Porra, o cara virou foda. E a forma como o filme mostra o quanto ele é um ser humano incrível e o quanto ele é digno de levantar o martelo do Thor. Desde o começo do filme, o filme fala isso, mano. Todas as cenas que eles podem apresentar, isso eles apresentam. Que inclusive uma cena clássica é aquela cena que joga uma granada lá no meio de todos os soldados e o cara pula pra segurar a granada. E assim, você olha um monte de soldados, cada um saiu correndo pra um lado, só 2 foram segurar a bomba, que foi ele e a Peggy Carter, que em outro universo foi ela que virou a capitã, qual é o nome? Britânia. Capitã Britânia. Então assim, a gente vê que os 2 ali eram dignos e que ele realmente era para ser o Capitão América. Na verdade, ele já era antes de tomar o soro. Ele só não tinha superpoderes. E várias referências acontecem no filme pro escudo e tudo mais, onde eles acham a forma dos confrontos dele com a Hydra também são muito bons e bem desenvolvidos. Só que nesse filme, de tudo, o que eu mais gostei foi do vilão, cara. O Caveira Vermelha, ele já é um vilão que cativa naturalmente. Nas HQs ele é muito cativante, cara. Não é Capitã Britânia, não. Não é Capitã Britânia? Não, acho que não. Cara, não lembro, mas no outro universo quem virou Capitão América... É Capitã Carter. É, Capitã Carter. No desenho mas eu acho que Capitã antes Carter. ainda não era Capitã Carter. Nas HQs. Capitã Carter. Tá, mas é isso. Cara, toda cena que aparece... Olha, eu acho que pra mim o melhor acerto desse filme foi não ter mostrado Caveira Vermelha de cara. Eles mostraram Caveira Vermelha com a máscara. E até então você fica, caralho, esse não é o Caveira Vermelha, esse não é o Caveira Vermelha, esse não é o Caveira Vermelha. Até que tem uma hora lá que, se eu não me engano, ele mata alguém. Uma gota de... A câmera vai bem no peito dele, a gota de sangue cai no broche dele, que é a caveirinha da Hydra lá, cheia de tentáculos. E o sangue cai exatamente em cima da cabeça da caveira. Passa 2 cenas depois, é onde ele arranca a máscara lá e revela pra todo mundo, mano, que ele já tá todo fodido, que ele dá deformado. Cara, aquela cena pra mim, assim, foi o ápice do filme. Que ele também tinha experimentado o soro, mas o soro ele potencializa o que você tem por dentro. Exatamente. Então, o Capitão já era bom, ficou melhor. Ele era ruim, ficou pior. Pior, muito pior. E assim, pior visivelmente. Inclusive, eu lembro que nessa cena tem um trocadilho. Que alguém fala pra ele que ele não sabe Caraca. Eu sei que ele fala alguma coisa assim, eu já queimei por dentro. E ao ponto dele se tornar, quando ele tira a máscara, aquela figura, né? Que é horripilante, né? Eu acho que uma criança que tava assistindo aquele filme, que vê aquele cara, certeza ficou com medo, mano. Foi uma cena muito imponente. Pra mim, o melhor acerto desse filme é o Caveira Vermelha. Ele faz parte de também uma reimaginação e também uma suposta adaptação de como seria na Segunda Guerra, né?
com elementos de fantasia ali, mas como foi na Segunda Guerra. E eu achei muito fiel algumas retratações, assim. Super. Caveira Vermelha, ele é o escroto, né? Ele se acha... Ele também é supremacista, ele se acha perfeito, ele tá acima de todo mundo. E ele se acha tão foda que ele também quer acabar com o Hitler. Porque o grande Führer tem que ser ele. Você entendeu? Essa é a história do filme. Ele vem como uma... Como é que fala? Uma companhia que ajuda o nazismo. Ele é um mas braço depois nazista. Isso é um braço nazista. Mas em algum momento ele fala, não, o nazismo sou eu. É a minha sou, parada. é O Hitler isso. eu não quero saber não. Quem vai dominar o mundo sou eu. É isso mesmo. E assim, a gente viu outra coisa com o Capitão, que nesse filme foi muito interessante, cara. Assim que o Capitão ganha o soro, a gente, pelo menos eu que tava assistindo, eu falei, pô, agora o Capitão ele vai ser à frente na guerra, né? Ele vai mudar o jogo e ele não foi. O Capitão América ele foi só o garoto propaganda da guerra, né? Uhum. Ele estava sendo usado pelo exército como se ele não pudesse ser um soldado de verdade. Ele só ia ser usado para arrecadar dinheiro e arrecadar engajamento ali pra guerra, né? Sim, que guerra se ganha com dinheiro, né? Quem tiver dinheiro pra bancar munição vai ganhar. Né? Porra, e isso ainda diz mais ainda sobre o Capitão América. Sim. Porque a forma como ele virou o jogo e ele deixou de ser só o garoto propaganda para ser um soldado, tornou ele muito mais Capitão América do que o que era para ser apresentado. E isso é realmente também verossímil, né? Que é da parte dos Estados Unidos, eles precisavam engajar o pessoal a ir pra guerra. Então tinha que usar propagandas, fazer propagandas e aí que nasceu também. Também faz pouco da história, tem a ver com a história do quadrinho do Capitão América, mas não sobre o Capitão América. Nunca acompanhei o Capitão América. Por causa que também o Capitão América foi uma propaganda pra arrecadar o pessoal, pra engajar os jovens a ir pra guerra também. Então eles fizeram isso no filme também de uma outra forma, entendeu? E da parte do nazismo lá, né, tem uma cena que eu acho que é a que mais me pega, que é quando ele tá pedindo pra um cara desenhar ele. Pintar um quadro dele. Né? Nossa, mano. E aí, quando você pega... Quando eu assisti o filme, eu só assisti o filme, né? Agora adulto, né? Fui rever o filme e tal. Você pega as nuances, né? Que naquela época os nazistas pegavam os judeus mais talentosos e usavam os talentos deles meio que a força, tal, né? Meio que a força não, a força. Um exemplo, se você sabia tocar piano, você vai ser escravizado tocando piano 24 horas por dia lá até seus dedos quebrar. E tinha muito isso de judeu que sabia pintar, e eles chamavam pra pintar quadros pra enfeitar casas desses militares de alta patente. E aqui foi o que aconteceu, ele pegou um judeu lá e mandou ele pintar o rosto dele lá de vermelho, você entendeu? Que loucura. É muito triste essa parte da Segunda Guerra frente a judeu e coisa e tal. Esse filme tem duas curiosidades muito interessantes. Primeiro, o Chris Evans, ele recusou esse papel inúmeras vezes, cara. Eles queriam, porque acharam realmente que ele parecia o Capitão, queriam insistir, ele recusou, se eu não me engano, foram 3 vezes o papel, porque ele achou que esse papel era muito grande e ele já estava vendo que estava se formando, que ia ser um CM, sem contar que esse contrato dele, se eu não me engano, já era um contrato de 4 anos. Ele falou, cara, eu não vou me amarrar num negócio desse, porque todo mundo vai me ver só como Capitão América, e além disso, eu vou perder a minha privacidade. E ele recusou o papel 3 vezes, até que enfim ele aceitou. E mais uma coisa, naquela hora que ele sai do forno lá, daquela máquina que tá, tipo, acionando, dando aquele soro nele lá, eu não sei se vocês lembram, mas a Peggy deu tipo um sussurro quando ela viu aquele cara tudo fortão na frente dela e pegou no peito dele. Aquela cena foi uma cena que, tipo, ela fez realmente quando ela viu o Capitão América saindo daquele lugar. Não tava nada daquilo no roteiro, ela fez naturalmente pra ficar impressionado pelos músculos do cara, tá ligado? E aliás o filme foi gravado com essas tecnologias de trocar de rosto, né? Onde tinha um ator bem magricelo com o rosto do Chris Evans, né? E as cenas foram todas gravadas 2 vezes. Uma com um rapaz lá, magricelo, com pontos no rosto. E outras com o Chris Evans, grandão já, pra mostrar o rosto dele a feição na hora. Caraca. Até a hora de não ter mais esse efeito visual e ser o Chris Evans total. Pô, que legal, mano. Falando Você falou disso e eu lembrei de uma puta observação de um filme antigo, no Homem de Ferro 1, que a gente tava falando. Todas as cenas do Jarvis foram gravadas em 2 horas, cara. Eles contrataram o cara, mandaram ele pro estúdio fazer a gravação, ele passou 2 horas lá gravando sozinho, sem ninguém, ele não sabia nem pra que aquilo ia ser usado. Só sabia pra qual filme era. Ele só descobriu pra que as falas dele iam ser usadas, ele só descobriu que ele era o robô ali
quando o filme lançou no cinema. Que mas também não loucura, tem né, tantas falas, né? Podia ser feito em 2 horas mesmo, né? Pô, mas você pensar dessa forma que você tá fazendo um negócio que você nem sabe o que é, né, mano? É loucura. Outra coisa de bastidor, né? Que o Chris Evans ele é famoso por fazer o Tocha Humana nos filmes da Fox, do Quarteto Fantástico, né? E aqui a gente já vê o primeiro impacto, assim, de ver o Chris Evans fazendo novamente o herói da Marvel, mas não faz parte. Aí você fala, realmente não estamos no mesmo universo, né? E aí ele tá ali como Capitão América. No filme do Capitão, eles visam, no início do filme, eles vão pra uma feira futurista. E lá de relance mostra o Tocha Humana. O Tocha Humana original. O original, porque antes da Marvel ser Marvel, se chamava Timely Comics. E tinham 3 quadrinhos. Que era do Príncipe Namor, né? O Príncipe Submarino. Tocha Humana, que na verdade é um robô que pega fogo. Ele é um robô que pega fogo e tal. Que aí é esse robô que aparece lá, que é um homem todo vestido de vermelho e loiro. Dentro de um cilindro de vidro. E ele é o Tocha Humana. Esses são os 2 principais. Depois aparece o Capitão América, que foi criado para engajar os jovens aí pra guerra. Que loucura, né, mano? Aí tá vendo? Várias abordagens sobre o Tocha Humana, o mesmo ator e tal. E eu acho que isso já foi pra desvincular. Ó, esse cara é o Capitão. A gente tem um Tocha Humana nesse universo, mas é o robô. Serviu como duas coisas, né? Serviu como uma... Como chama? A gente chama essas pílulas? Um easter egg, né? E ainda pra desvincular isso. Nessa época, eu lembro de... Eu acho que foi no filme anterior que eu tinha começado a assistir os filmes no cinema. As pessoas ainda achavam que o Homem-Aranha do outro filme ia aparecer junto. Eu lembro que quando eu assisti o Vingadores... Tava reunido, né? Sim, o pessoal ficou falando, ué, mas o Homem-Aranha não apareceu? Os X-Men não apareceu? Eu ouvi isso no cinema naquela época. E eu também não tinha esse entendimento naquela época. Que esses iam ser separados daqueles outros personagens. Acho que eu só fui ter mesmo quando lançou Vingadores, que aí foi onde eu entendi, é só dali em diante. Bom, aí o filme trata, né, do início é um jovem que quer ir pro exército, quer se alistar, mas não pode, porque ele é muito fraco. E aí tem um projeto lá, onde quer pra encontrar o super soldado. E aí descobre-se que, na verdade, o super soldado não é o mais forte, o mais capaz. E sim o que tem o sentimento e a atitude correta na hora do perigo. E aí aí pega lá qual é o nome do capitão? Esqueci, Steve Rogers. Aí o Steve Rogers toma o soro e tal, é usado como propaganda, até uma hora que ele se rebela e vai lá ajudar os amigos dele, liberta, e aí cria ali um grupo, e aí ele realmente vira um soldado que vai combater e coisa e tal. Essa crescente dele é muito boa. Sim, os efeitos do filme eu acho muito bom. Não tem, vamos supor, até as partes que eu acho que são mais ou menos, acho que foi de propósito, porque ele tem uma fotografia toda dos anos 40, assim, é muito amarelo, assim, sol da tarde. O filme é todo meio sol da tarde, assim, né? E é um filme muito, muito bonito, assim, de você ver. O 3D era meia boca. Quando eu fui ver no cinema, só tinha uma cena lá com 3D legal, assim, que é quando ele batia o escudo, assim. Mas não... e tem naquela cena que o vilão morre, que ele segura o Tesseract e ele perde. No cinema, no 3D, quando abria aquele céu que abriu a Yggdrasil do filme do Thor, nossa! Era lindo, era maravilhoso, mano. E eu lembro. Loucura, mano, e a cena final é muito boa, as batalhas são muito boas, o filme, pra mim, ele é redondinho. E o que eu mais. Eu gosto muito de filme com música. E aí tem aquela música lá do concerto que ele tava fazendo as propagandas, é muito legal. E a própria música do próprio Capitão que tem no fim do filme, assim, que é do personagem da trilha sonora, é muito boa também, cara. Olha, que loucura, né? A gente tem 2 observações nesse filme. Primeiro, na cena pós-crédito do último filme que a gente falou, tem a cena que apresenta a primeira joia do infinito, que é o Tesseract, que a gente nem sabia que era, porque nos quadrinhos foi diferente. O Tesseract é uma coisa e a joia do espaço é outra, né? Mas eles juntaram as duas coisas. Então, a impressão que eu tive foi que a Marvel sabia, como a gente tinha falado, sabia o que ela queria fazer, mas não sabia como ela ia fazer. E eu tive essa mesma impressão, tanto com o Tesseract, quanto com o cetro do Loki, que depois virou a joia da mente. E porque, se a gente parar pra pensar, o Thanos deu uma joia da mente pro Loki trazer uma joia da mente pra ele não fez muito sentido. Mas, no contexto, a forma como eles fizeram foi muito boa. E, literalmente, a Marvel dava esse monte de pílula pra gente, várias coisas que a gente acha que eram soltas, que nem o que você acabou de falar do Caveira Vermelha, naquela cena que ele desaparece. Todo mundo achou, todo mundo não, mas a maioria das pessoas acharam que ele tinha morrido. Só que pra quem já assiste sci-fi, essas coisas assim, a impressão que aquilo passa era que realmente era um portal. Você achou que aquilo era um portal ou que ele tava morrendo?
na hora que ele tava segura. morrendo. Você achou a mesma coisa, Cris? Ele tava morrendo. Cara, não lembro exatamente o meu sentimento naquela época, mas a esperança que eu tinha era essa, que aquilo era um portal. E um portal ele te leva pra outro lugar. Uma hora... Não, na verdade eu entendi. Pra mim ele morreu através de um portal. Aquilo é um portal pra pessoas específicas. Nem falar, não é. O filme avisa isso. Não é pra você pegar naquilo de mão nua. E ele pegou com toda a vontade, Sim. assim, pau, e morreu. Inclusive a cena que eles vão atrás lá pra achar o Triceratops, novamente aparece a Árvore dos Nove Reinos lá, inclusive o Triceratops ali dentro de uma cobra que ele encontra, né? Muito boa aquela cena. E, nossa, realmente, essa cena do início é muito Muito boa. boa. E, na verdade, o início do filme se passa no presente. Aliás, os filmes da Marvel são todos no presente. 2008 é 2008, 2010 é 2010. Isso é bem interessante pra mostrar essa semelhança mesmo. Não é fantasia. É um outro universo paralelo ao nosso. Que é paralelo ao quadrinho, mas é um paralelo ao nosso. Em algum momento, na nossa história, apareceu um Homem de Ferro, você entendeu? E é legal porque, vamos falar, no Homem de Ferro, o primeiro, mostra os celulares da LG que tinha naquela época. Sim. Depois começa a aparecer celular Android, assim, eles nem souberam adaptar isso direito. Nos próximos filmes fica uma meia loucura. Tem uma certa loucura, uma loucura e uma lacuna tecnológica, entendeu? Que a gente avançou para iPhones e Android, coisa e tal, e no filme as tecnologias do universo ali avança para outra coisa parecida, mas é outra coisa. Você acompanha o avanço disso pelos celulares do Tony Stark. Como ele vai se comunicando. Pode reparar, o que ele pega para falar com os outros, entendeu? Como é que é um mundo com armaduras, entendeu? Pô, Cara, tem armadura Android? Qual é, entendeu? O sistema operacional da armadura não é mais o Jarvis, atualizou. Mas voltando pro assunto principal, né? O filme ele começa no presente, que é quando eles encontram a nave onde o Capitão América morreu, supostamente desapareceu, né? E eles encontram um corpo congelado segurando um escudo, né, e tal. E aí volta pro passado, conta essa história toda até ele se sacrificar, né, que aquela nave tinha bomba e perdeu o controle. Ou ele jogava no meio do gelo, ou dava ruim. Na verdade ele tava indo na direção da cidade, ele tentou tirar e ele tinha que jogou no segurar gelo, porque isso. o comando automático lá tinha pifado. E aí depois de 70 anos, é isso? 70 anos congelado. Depois de 70 anos ele é descongelado, né, pela SHIELD que encontra ele. Cara, essa cena é muito foda, mano. É muito... E eu fiquei muito triste junto com ele. Sim. Por vários motivos. Um exemplo, porque ele acorda nos anos 2010. Ele acorda ali em 2010. Porém, num quarto do passado, de 70 anos atrás, passando um jogo de futebol, que a pista que ele teve foi o jogo de futebol que tava passando no rádio. Porque na hora que ele ouve o jogo, ele fica prestando atenção assim, a gente não entende. Mas na verdade, esse jogo ele assistiu naquela época. E se ele tá ouvindo aquele jogo de novo, ele falou, tem alguma coisa errada. Tanto que ele fala isso na hora que ele encontra o Nick Fury lá fora do quarto, né? Aí ele quebra todo mundo na porrada até a hora que o Nick Fury fala, calma, irmão, você tá no futuro. Isso no meio da Times Square. Ele fugiu do quarto, já tá no meio da Times Square. Agora imagina você ficar tipo em coma e 70 acordar no anos. futuro, tipo assim, você não existia nem telefone direito. Tecnologia não era uma palavra normal falada naquela época. E aí você chega a Times Square, várias televisão, as pessoas com roupa diferente, tudo esquisito. Celular na mão. Pô, você fica aflito junto com ele. E aí quando vem um soco no coração é quando ele fala, eu tô atrasado pro encontro. Puta que pariu. Que ele ia dançar com a minazinha, cadê essa mina? 70 anos depois ela morreu? Ela tá com 100 anos? Cadê essa mina? Loucura, mano. Pô, a mina que ele ia dar o... muito Mano, triste. você é doido, a mina da vida dele. É Ele ia, muito perder, triste ele ia isso, perder o mano. bebê dele, mano. Ia perder o bebê dele. Que depois foi revelado que não, tá? Mas... Mas esse filme... E eu fiquei triste também, porque eu queria mais aventuras do Capitão no passado. Porque às vezes, assim, a gente pode ser chato, a gente quer muita fidelidade, né? E a gente quer assistir mais do Capitão no passado. As glórias dele são as glórias do passado. Mas não, é só esse filme e já chega. Já Porque é. o próximo já é Vingadores. Mas, ó, a Marvel tentou justificar essa nossa ânsia de querer ver mais ele no passado e trouxe a série da Agente Carter, né? Mas, infelizmente, sem o Capitão, e não é o que a gente queria. E você, Cris? Não, eu já dei minha opinião sobre o filme. Ih, não gostou. Foi ele que não comprou os ingressos aqui depois deu ruim, né? Exatamente. Ó, no resumo, pra mim o filme foi muito bom. Apresentou um puta vilão com excelente desenvolvimento. E mataram ou não mataram o vilão no final do filme. Mas eu gostei muito, o vilão foi muito bom. O Capitão América, a escalação foi perfeita, a atuação dele foi muito boa. Eu acho esse o filme dos que a gente falou, o mais sessão da tarde.
Sabe que você para pra assistir e você... Ah, vamos assistir. Eu já vi, mas está na hora do almoço ali na Globo, ligada. Ali. Cara, eu tive uma impressão que o Thor é esse filme, Sessão da Tarde. Só que esse é o filme que você assiste com vontade. O Thor é o filme que você assiste quando tá passando. Porque o Capitão, você pega pra assistir porque é um filme bom, é um filme divertido. Já o Thor, eu acho que ele foi empurrado, entendeu? A gente gostou do Thor porque ele foi empurrado e era o Thor e a gente queria ver ele. Eu acho que é só isso. O Capitão América, pra mim, foi um filme no mesmo nível do Homem de Ferro 1. Pra mais ainda. Gostei muito do filme. Agora, não tem bom e ruim, não tem nada, existe antes e depois desse filme. Vingadores, The Avengers. Certo! Ainda é fase 1? É o encerramento da fase 1. É o último filme da fase 1. Melhor filme da fase 1 e discussões à parte, pra mim, o melhor filme da Marvel. Pra mim também. Esse é o filme perfeito da Marvel. Perfeito em todos os aspectos. CGI perfeito, história perfeita, direção, arte, fotografia, ação, romance. Nem tem romance direito, mas tem. O encaixe das cenas, assim, montagem do... Criação Cara, expansão de universo. expansão de universo. Esse filme é... Nossa! Calma. Cara, Solta a sinopse pra gente. vamos deixar a bilheteria por último, né? Esse. Bilheteria e custo. Não, já vou mandar depois você falar. Quando... Quando o vilão asgardiano Loki rouba o Tesseract, um cubo de energia de poder incalculável, e planeja uma invasão alienígena à Terra, Nick Fury, o diretor da agência de espionagem S.H.I.E.L.D., percebe que o mundo precisava de uma resposta dramática. Ele inicia a iniciativa Vingadores, reunindo Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, para trabalharem juntos e salvarem a humanidade. Caraca, meu amigo. Gavigode, né? Falando de dinheiro, esse filme gastaram 220 milhões e arrecadaram 1,5 bilhão de reais. Tudo bem. De dólares, não tudo foi bem, de reais. Que esse filme foi também relançado algumas vezes. Mesmo Mas assim... foi 1,5 bilhão. E cara, e só pra constar também, de bastidores também, né? Nessa hora, lembra que a Marvel Studios era só uma produtora? E tava sendo distribuída pela Paramount? Esse filme já foi distribuído pela... Não foi. O home video foi distribuído pela Disney. Esse filme já era Disney. Mas no cinema lançou só como Paramount. Não, já era Marvel Studios, um estúdio da Disney, mas foi distribuído pela Paramount, entendeu? Então a Paramount, o papel dela ali mudou. Ela deixou de ser a distribuidora e produtora e se tornou somente a distribuidora e a Disney. Não, se ela tornou já a era produtora. só a distribuidora, entendeu? Mas vamos supor, tava ali no... Poderia ter saído por um Blu-ray da Disney, mas não Entendi. saiu como Blu-ray Paramount. Entendi. Você entendeu? Enfim, é meio confuso, foi justamente ali a época de transição, porque foi quando a Marvel, ela tava investindo em público masculino infantil, né? Onde ela tinha comprado já Star Wars, já tinha saído algum Star Wars, Cris? Ainda não, né? Nenhum. Não, acho que ela comprou primeiro a Pixar. Primeiro foi a Pixar, depois ela comprou a Marvel e depois ela comprou Star Wars. Que ela tava, Star Wars foi o último. que ela tava focando isso aí, infanto juvenil masculino, então tinha que ser Marvel. E esse filme já foi ali. O Blu-ray eu lembro que era meio a meio Disney, meio Paramount, tinha que ver os selos lá, sabe, atrás do encarte, assim, entendeu? E você já via que já era alguma coisa Disney pelo 3D, porque na época você conseguia assistir um filme, você já identificava de quem que era a produtora, né? Que a Disney é famosa por fazer filme 3D meio meia boca, mas com uma cena muito boa. Entendeu? E aí, a grana no fim das contas foi meio a meio, foi pra Paramount e foi pra outra. Porém, tem uma coisinha aí, que é o contrato do Hulk. Que é o contrato do Hulk não pode fazer filme solo do Hulk, mas eu deixo ele aparecer em Vingadores. Que talvez seja um contrato similar que acontece com o Homem-Aranha.
que o Homem-Aranha ainda é da Sony, mas ele faz parte do MCU. E o diferente dele é que ele tem os filmes próprios deles, porém feitos pela Sony com parceria da Marvel. Isso. Então, gente, é briga de cachorro grande, é doideira. Mas a gente parar pra pensar dessa forma como você tá falando, porra, alguém não poderia fazer um filme do Hulk da mesma forma que tá sendo feito o filme do Homem-Aranha? Eu acho que a Disney só tá sendo um pouquinho egoísta aí. Não, na verdade, acho que é a Universal, né? É ela que não tá liberando. Não, eu acho que a Universal até liberaria, porém a Universal não quer pôr a mão dela, mas ela quer ganhar o dela. Ah, tem e que a pagar Disney mais, não quer né? que Não eles quer pagar, ganhem, entendeu? verdade. Eu acho que a jogadinha é essa. E aí, nessa, gente, a gente tem o filme dos Vingadores, que é o filme... Mano, o plot é muito simples. Tem que juntar todos os heróis pra combater um inimigo em comum. E a história é bem fiel, aliás, sobre descongelar o Capitão. Isso foi os Vingadores mesmo que descongelou o Capitão depois de 70 anos. Realmente que o personagem foi... Quando virou Marvel, não tinha Capitão América. Quando virou Marvel, né, os personagens da Timely Comics foi jogado um pouco de lado. Com o tempo, eles foram resgatando esses personagens e colocando no universo Marvel, como o Namor, que era vilão do quarteto, o Capitão que apareceu descongelado depois de 70 anos pelos Vingadores, entendeu? O Tocha Robô nem voltou, porque a gente já tinha o Tocha Humana no quarteto, então era esse Tocha que vocês vão ter. Então isso dessa parte assim foi bem fidelizado, né? Cara, mas esse filme, nessa questão, ele tem várias curiosidades. Que nem no filme anterior do Homem de Ferro, que é o Homem de Ferro 2, o Nick Fury fala pro Homem de Ferro sobre a iniciativa Vingadores, só que fala que ele não foi selecionado, porque ele é muito instável. Ele é um cara que não dá pra se confiar. Então, ele não ia fazer parte dos Vingadores. Aí o Hulk também passou por algo bem parecido. Na verdade ele foi negado no Homem de Ferro 2, a gente não falou disso, né? Sim, ele foi negado no Homem de Ferro 2. E o Hulk, ele não foi escalado com os Vingadores. Eles precisavam de um tanque, mas não era o Hulk. Quem eles realmente queriam escalar era o Abominável. Por quê? Porque o Abominável era um soldado de verdade. E o Banner não. Inclusive a Marvel tem uma série de videozinhos, que o nome é One Shot. E tem um deles chamado O Consultor, que se eu não me engano lançou depois do Homem de Ferro 2. Que aí outro agente da SHIELD vai atrás para tentar recrutar o Abominável, para o Abominável participar da iniciativa Vingadores. Só que no fim, ele não veio para a iniciativa Vingadores e o Hulk também não. O Hulk só foi chamado porque a mesma assinatura que o Hulk tem é a assinatura Gama, que é a mesma assinatura que o Tesseract tem. O Hulk só veio para os Vingadores para ele poder encontrar onde estava o Abominável. Na verdade, o Hulk não foi chamado, o Banner foi chamado. Exatamente. Quem foi chamado foi o Banner para os Vingadores para encontrar o Tesseract. Como todo filme de grupo, tem primeiro as cenas individuais, né? Para você relembrar, né, e tal. Aí tem o Homem de Ferro lá voltando para Torre Stark, a nova Torre Stark. Acendendo as luzes que no da futuro torre, ia ser a Torre dos Vingadores. Muito boa essa cena. Aí a gente tem ele e tal, aí tem a cena do Hulk que é muito boa, que é o Hulk tá lá na Índia. Aí a menininha vai lá e sacaneia ele, né? Pô, essa cena... Cara, essa cena é muito madura, muito bem feita também. O Hulk tava lá tentando achar a paz dele justo aonde? Na Índia. Que loucura. A Natasha vai lá tirar ele do sossego pra tentar trazer ele pra cá, enganando ele lá, usando uma criança. E no fim ela consegue persuadi-lo pra trazer ele. Só que ele deixa bem claro pra ela que ele não gosta de ser persuadido. E tem um trocadilho lá, não sei se você lembra. Ela cata e fala assim, calma, doutor, não fica nervoso. Ele fala, eu tava na minha paz lá, quem me tirou de lá foi você. E o filme, na verdade, o filme começa com a destruição da SHIELD, né? O Loki abrindo o portal. O filme começa com o Loki, né? Isso, aí com o Loki que é a ameaça, né? Se você já conhece os heróis, a gente tem que começar pela ameaça. Então ele vai lá, abre o portal, quebra tudo, o Eric Selvig tava possuído, e aí ele vai, possui o Gavião, então já apresentou o Gavião e tal, eles conseguem fugir, tá tudo certo. Já tem dois, o vilão, o Gavião. Aí depois vai conta pro Homem de Ferro, depois vai pro Hulk, né? E o Thor aparece por último. Depois que eles conseguem, aí tem todo o confronto, eles enfrentam o Loki 2 vezes, né? Aí o Loki arrancou o olho do cara lá e tal. Enfrentaram o Loki, prenderam o Loki, estão transferindo o Loki pra levar lá pra base da SHIELD. Nesse meio, tá todo mundo dentro do Quinjet, começa o trovão de um lado, o trovão do outro. Aí todo mundo vira pro Loki e fala, ih, o que foi? Tá com medo de um trovãozinho? Ele fala, meu amigo, o problema não é o trovão, que vem depois dele. Nessa hora cai um raio no Quinjet, o Thor aparece, o Thor pega ele pelo pescoço e foge do Quinjet.
Que cena foda! E como todo quadrinho de herói, tem que botar os heróis pra brigar. É a hora do Sim, pau. cara, Por um e o motivo- Capitão América e ele e o Homem de Ferro, né, pra brigar com o Thor. É, o Homem de Ferro... Aí os sabe- três ficam ali no impasse, né? Quem vai bater em quem e tal, né? Não, tipo, mano, essa cena é muito boa. Ela tem várias nuances foda. Que nem o Homem de Ferro, ele simplesmente coloca a armadura ali, fecha tudo. Aí o Capitão pergunta, onde você vai? Vou atrás do cara, sai voando do Quinjet. Aí a Viúva Negra olha pro Capitão, o Capitão se arrumando, colocando o paraquedas. Ela, Capitão, esses caras são deuses. O Capitão vira pra ela e fala, só tem um deus e ele não usa uma capa dessa. Vá, pula, nossa! Esse pulo é muito bom. Essa cena é muito foda, muito foda, muito foda. É muito boa mesmo. Também Eu acho. perdi o foco, eu fui mexendo no celular. Aí começa a briga dos três, mano. A briga dos três é muito boa. Inclusive, de novo, acontece várias coisas que são usadas em outro filme. Aí é onde o Thor e o Capitão América percebem que eles têm um combo junto. O Thor dá uma marretada no escudo do Capitão América, explode tudo em volta, mano. E no outro filme dos Vingadores eles usam essa mesma habilidade, né, mano? Só que aí é a favor deles que eles já entenderam como é que funciona. Muito foda, muito foda. E aí vai ficar esse negócio aí, né, de... Ele foge? O Loki foge? O que acontece mesmo? Não, ele faz o plano. Ah, não, o Loki fica preso, né? E Pra ficar leva dentro pra do- base. Então, e na hora... Não, quero saber como é que foi vocês na hora da base, que mostra lá Sério? o porta-aviões, aí começa a levantar. Todo mundo achando que é um barquinho à toa, um navio. Lembrando, esse filme foi realmente relançado. Agora que eu lembrei, tinha o período normal quando lançou o filme. Depois ele continuou em cartaz com uma nova versão que tinha tipo segundos a mais. E esses segundos a mais era na cena do porta-aviões. Tinha um pouco mais de cenas do porta-aviões saindo da água. Caraca, mano. Mas foi adicionado mais uma coisa aí que era uma referência que eu ia falar. O filme, quando ele foi lançado na pré-estreia, que é essa versão que você falou, tinha mais uma cena que não tinha no filme. Esse filme tem uma das cenas pós-créditos, que é os Vingadores na lanchonete comendo shawarma. Shawarmas, é assim que se fala? Shawarma. Essa cena foi gravada depois da pré-estreia dos Vingadores. Inclusive, da pré-estreia nos cinemas. Depois da pré-estreia, gravaram essas cenas, inclusive o Capitão América já tava barbudo porque ele tava gravando outro filme. Trouxeram ele e colocaram um queixo falso nele pra gravar a cena e ele não aparecesse Só sem pra barba. esticar no cinema. Que Esse cara é loucura, foda, né, cara. mano? Esse cara é muito Queria que o doido. filme da Homem-Aranha sem volta pra casa também. Tem a versão estendida que até agora eu não sei que parte que era estendida. Tem versão Que estendida? loucura, Tem a versão mano. com eu não sei quanto tempo a mais. Do 5 primeiro minutos a Homem-Aranha? mais. Do terceiro Homem-Aranha. Do terceiro? Sabe Olha, não. mas esse filme, assim, são tantas nuances muito boas. Eu acho que no final do Thor, o pessoal já entendeu que todo mundo gostou mais do Loki do que do Thor. E eles precisavam usar o Loki em alguma coisa. Por coincidência, o primeiro vilão que os Vingadores enfrentaram nos quadrinhos foi o Loki. E eu acho que eles falaram, mano, vamos aproveitar essa parada e colocar o Loki lá. Pelo que eu entendi, não sei, mas até então, o vilão já estava escolhido que ia ser o Thanos. Eles usaram o Loki para ser a bucha de canhão, eu acho que por causa de todo esse contexto, né? Tanto do primeiro quadrinho o vilão ter sido o Loki, e do público ter gostado tanto do Loki e não ter onde Na mostrar verdade, ele eu de acho que novo. no filme do Thor já tava ali falando que se não tem corpo, ninguém morreu. Entendeu? Se o Thor tivesse matado o irmão dele, que ele nunca matou, ia pegar mal, entendeu? Então era melhor ter sumido no universo pra poder Quem nunca aparecer. matou o Thor? É, nunca matou o Thor? Loki. Ah, tá. Que matar ele matou Ah, não, sim. bilhões. Mas vamos supor, eu acho que eles já queriam mesmo que o Loki voltasse. Eu acho que já tava no esquema, porque o Loki Não, ele sim. se joga no universo e você não vê ele morrendo. Sim. Você fica com aquele sentimento de morte pra quem não sabe das coisas, né? Mas a mesma coisa aconteceu com o Caveira Vermelho, você achou que ele tinha morrido de verdade. Não, sim, não teve corpo também. Mas, Mas, pô, cara, essa cena do porta-aviões subindo é muito legal, foi surpreendente, é muito bonito de ver no cinema. Quem não viu, perdeu. Se relançar, vão ver. E aí começa toda aquela cachorrada, né? Que é. Eles Interação precisam. deles. Isso, eles precisam se conhecer e não tá batendo, um tá brigando com o outro, eles não conseguem ter uma harmonia ali entre eles, ninguém entende ninguém, né? as Todo mundo piadinhas, sim, as piadinhas super bem colocadas ali entre todos. Inclusive a gente vê aquele diálogo do Homem de Ferro lá, super famoso, Ah, dele, da do referência. Capitão, que ele fala... Não Além sei. dessa armadura, o que você é? Aí ele fala gênio, playboy. Playboy, filantropo. Porra, Ih, muito boa. milionário. Essa cena inteira, aquela
trocação deles ali é muito Pra boa. mim, nesse filme brilha muito o Thor e o Capitão e o Homem de Ferro. Porque se você for olhar ali, todo mundo ali é malandrão. Entendeu? Todo mundo tem um ego lá em cima. O Banner, pô, eu sou cientista fodão. Todo mundo ali, ninguém dá o pé pra trás. Por isso que eles vivem brigando, entendeu? O Capitão também, o Homem de Ferro, pô, eu sou rico, me ouve, eu sou rico e inteligente, me ouve. Entendeu? E a Natasha também, ué. Se eu quisesse, eu matava todo mundo aqui agora, vocês nem iam ver. Entendeu? Todo mundo tem um ego muito grande ali naquela sala. E o Capitão é o humilde, mas ele não pode dar o pé pra trás, você entende? Ele tá Ele tipo tem ali, que se impor, né? Pô, eu não posso... Pô, aqui só tem filha da puta, mano. Eu não posso... Sair por Você baixo. entendeu? Feridão. Não é à toa que ele briga muito com o Homem de Ferro, porque ele sabe, não, tira essa armadura que eu te quebro. Porque ele sabe que ali ele arruma. Você entendeu? Cara, E aí, pô, ele é humildão, mano. Cara, é mó sim. legal, mano. Não, é que nem a primeira cena dele que entra no porta-aviões lá, que nem subiu ainda. E o pessoal conversando com ele, a Natasha, se eu não me engano, fala pra ele: capitão, você vai ver coisa que você nunca viu. É. Tipo, você não tá atualizado, irmão. Se prepara que vem coisa grande aí. Ah, né? Falou pra... Não, tem um negócio Foi da no aposta, filme. né? Você vai ver uns bagulho doido, hein? Quer apostar $1, né? Quer apostar Não, mas $2? isso aí ainda foi, não foi ela que apostou com ele. Não, foi o Nick foi- Fury. É, mas tem várias dessas coisinhas assim que, tipo, pô, você vê o quanto. Realmente, esses 70 anos que ele ficou dormindo aí, irmão, o mundo é outro mundo. E você vê ele passando por tudo isso, inclusive aquela cena dele com aquela listinha que tem no 2, é por causa dessas coisas. Tem várias coisas que ele não sabe o que aconteceu. E ele precisa se atualizar, né? O mundo rodou. E aí fica essa treta, e aí o Loki aproveita essa desconfiança, ele arma toda essa desconfiança pra ele poder fugir, né? E qual que era o plano dele pra fugir? Liberar o o nosso Hulk. querido Hulk. Nossa, e quando ele vem, mano. Nossa, é a cena mais 3D que tem é essa hora do Hulk, mano. Nossa, ele quebrando tudo, arregaçando a nave, e aí você fica, cara, essa porra vai cair, mano, todo mundo morrer, mano. Essa cena, eu acho que ela é uma referência daquela cena que o Monge de Ferro tava indo atrás do Stark lá no primeiro filme. A cena é igualzinha, é o Monge de Ferro estourando tudo em volta assim, e eu acho que é o Tony e que ele tá assim, correndo É naquele a meio. Natasha. É a É a Natasha. Não, mas É, é é isso parecida. mesmo, A né? dinâmica da cena é Inclusive parecida. foi ela na outra cena também, do Hulk correndo atrás, quebrando tudo, e ela fugindo de novo. E ela morrendo de medo, ela, caralho, que Não, porra porra, é é essa? o Hulk, caralho, quem não tá com Porra, medo? Cara, mano, agora na moral, vamos supor que a gente é agente da SHIELD, né? A gente tava no computador lá jogando Galaga lá. Do nada! Ah, perigo na zona 3. Quem tá na zona 3? Ah, foda-se, tem um monte de agente lá, vai dar tiro. Zona 4, zona 5, você tá na zona 1. O bagulho tá chegando, aí você vê aquele monstro terrível verde. O que você faz? Corro pro banheiro, o dia já tá todo todo. E eles nem têm armamento ali, né? Eles são uma equipe técnica, vão fazer o quê? Não tem muita coisa pra fazer. Pô, cara, é muita doideira, mano. Então, Agora a gente vai pra cena já que o Coulson morre, né, tal, Pô. né? Que é uma cena tristíssima, o Coulson é mó legal, ele mostra que é fã do Capitão e tal, cara, né? o Coulson foi super importante na fase 1 e os caras eliminou o mano, velho. E aí, agora uma curiosidade, né? Esse filme, ele lançou... Foi a primeira vez que eu fui numa sala 4D. A graça de uma sala 4D, o 3D é na visão, né? Ali do filme, que tem profundidade. O 4D, ele tem ventilador, tem explosões na sala, tem Fica fumaça, jogando água. tem água. Mas eu fui numa sala que antes da reforma, que eu sinto muito por essa reforma, porque quando reforma, coloca coisa mais barata. Então, eles aumentam o ingresso para um negócio mais pro inferior, né? É uma pena. Mas quando eu fui na antiga cadeira 4D que tinha naquele cinema específico, na hora que o Coulson leva a facada, a cadeira dá um cutucão. Pum! Que porra é essa? Lá ele. Mas a cadeira tinha uns mecanismos, dava um cutucão. Onde o Coulson levou a facada, você também tomou na cadeira, entendeu? loucura. Era bem legal, mano, bem legal. E aí começa toda aquela treta lá, né, de onde que saiu o míssil mesmo? O míssil foi a arma feita, lembra que o capitão vai procurar pra tentar descobrir o que é a fase 2? E a fase 2 são armas construídas com a energia do Triceract. O míssil era um míssil feito com a porra da energia do Triceract. Era tipo a bomba atômica, né? Que era capaz de destruir Nova York inteira com um único míssil. E aí o Loki vai lá, entra na cabeça do maninho lá e faz a nave ir pra levar a bomba pra Nova York, não é? E aí que aí o Homem de Ferro vai e joga... Na verdade, ordem o Loki superior. tá lá e tá tendo aquele ataque, tá fazendo porque ele conseguiu, deu certo o plano dele, que era abrir o Triceract, tipo, abrir o portal para vir os Leviatãs e vir todos os Chitauris do espaço. A invasão começou em Nova York, tá aquela loucura inteira, o pau torando, um monte de bicho alienígena. Não, calma aí, o Loki conseguiu fugir e aí ele foi cuidar da invasão.
Foi, e deu certo. Tá, Ele conseguiu. Na verdade, ele só foi pro porta-aviões pra pegar o Triceratops, não é isso? Porque Não, a o cetro Shield. dele. Pra pegar o cetro que eles tinham recuperado quando ele pegou o Triceratops. Aí ele foi, pegou o cetro, e aí ele foi dar continuidade no plano, que era trazer os Chitauris para poder dominar o planeta Terra. Que o plano dele, desde o começo, foi governar a Terra. Aí ele Que a Natasha descobriu. ele veio, fez aquela bagaceira, o plano deu certo, os alienígenas saíram do espaço, teve aquelas cenas lindas de ação dos Vingadores, aqueles planos sequências assim, de tudo acontecendo, que nem o Tony levando o Leviatã pro meio de todo mundo, tô levando a festa pra vocês. Eu acho que é o Banner que fala, quem disse que isso daí é a festa, pô? É a Natasha. Porra, muito boa essa cena. Aí depois de tudo isso, assim, pros Estados Unidos, qual que é a solução pra esse problema que tá acontecendo em Nova York? Vamos jogar um míssil nele. Na verdade, eles acharam que os Vingadores não iam dar conta, né? Aí eles mandaram o míssil. Foi isso mesmo, foi a Shield que mandou o míssil. Os patrões da Shield É? lá, né? Foi isso mesmo. Os rostos lá que a gente não conhecia quem era foi descobrir depois. A metade deles eram da Hydra, bando de filho da puta. É mesmo, né, cara? É mesmo, é verdade. Quando foi revelando um por um lá depois. Então dentro da nave já tinha ali uns caras da Hydra que não era tal. Vários, Né? Inclusive no filme do Homem de Ferro, desde o filme do Homem de Ferro, vários daqueles caras que iam aparecer importantes do exército já eram da Hydra. Caralho, essa parte foi muito bem feita, mano. Nossa, muito. Agora muito sobre a invasão Chitauri, né? Eles abrem o portal, quem abre o Excel, lá junto com o Loki e tal. E aí começa a vir os Chitauri. E aí qual que é a organização, qual que é o plano? O Loki foi falar com o Thanos e conseguiu o exército de Chitauri pra dominar a Terra. Por quê? Porque sim. Qual que era o preço disso? Era a vingança do irmão, né, e coisa e tal. E aí ele ia conseguir, né, a joia do... que ainda era o cubo no filme, né? Acho que só quebra o cubo mais pra frente, né? Só quebra o cubo lá no último O cubo era uma joia do infinito que ia pro Thanos no final das contas. O Thanos emprestou o exército pra ele, em troca ele ia dar o cubo cósmico pro Thanos. Aí ele conseguiu, foi lá pra Terra pra conseguir... E lembrando que além do exército, o Thanos emprestou pra ele também o cajado. Que aquele cajado não era dele, era do Thanos. Emprestou pra ele poder vir pra Terra, dominar. O cajado é mais uma joia, né? É mais uma joia. Que ninguém sabia. E era mais uma joia que a gente estava procurando pra descobrir qual que era. E no fim era a joia da mente que tava lá no cajado. Quando eu assisti o filme, eu não tava ligado nas joias do infinito. Eu ainda não tava. Pra mim era só um cajado e aquilo era um quadrado, entendeu? E agora sobre as cenas de ação, né? Pô, que aquela... Tem uma cena lá que cada um pega um pouquinho da ação, tipo, o Gavião tacando a flecha, aí cai pra lá, cai perto da Romanov lá brigando com os caras, ela tá batendo junto com o Capitão, aí corta pro Hulk em cima do bagulho lá e não sei o que. Vai trocando de cada um mostrando a sua parte assim da ação. Pô, essa cena é muito boa, mano. Puta plano sequência gigante, muito bonito. Muito bonito. Pô, a gente pulou, né? O Hulk chegando pra salvar a galera, né? Que eles se reuniram ali e tava vindo o Leviatã. Aí fala, fudeu, vamos pra guerra que agora fudeu. Aí eu, do nada de botinha. Você tá com raiva? Eu tô Esse sempre é meu com segredo, raiva. capitão. Pá, dá um socão no Leviatã, tentando que começa a quebrar e virar de cabeça pra lá. Cara, Nossa, olha, o Hulk nesse filme. máximo. E agora corrigiram eu que eu tinha falado. Essa é a primeira e a última vez que a gente vê a transformação inteira do Hulk. Depois disso a gente nunca mais viu em todos esses filmes que passou. Mais, né? Sendo que a transformação é muito foda, fala sério. Cara, esse filme do começo ao fim é muito fechadinho. Pra mim, um problema nesse filme eu tenho que procurar e mesmo assim, pensando aqui rapidinho, eu não encontro. Você lembra de algum problema nesse filme, Cris? Nesse filme? Pós-crédito nesse filme? Tem. A do Thanos, né? E a do Shurama, foi colocado depois. E aí qual que é o lance, né? Bom, quem atraiu o Thanos foi o Loki, certo? Nessa aqui, como é que se... Quem atraiu? Foi, né? O Loki não foi lá atrás de um exército para dominar a Terra em troca de uma joia do infinito? Mais ou menos. Não, ele já estava indo atrás da joia. A gente não joia, sabia, né? Mas tá. o Thanos já estava indo atrás das joias. E ele usou a ganância do Loki para conseguir mais uma joia sem ele ter que colocar as próprias mãos. E pra resolver, nessa hora que vem a tal da bomba que vai destruir Nova York, que é uma cena super tensa, que você acha que a bomba vai cair na cidade mesmo, o Homem de Ferro consegue jogar lá pra dentro do buraco e acertar e dizimar uma nave inteira com milhões de Chitauri, que é exército do Thanos. Como é que esse cara ficou lá do outro lado? Que porra é essa? Esse cara destruiu minha nave! Caralho, então disseram que era 6 idiota? Que porra é essa?
Esse Ele Loki é perdeu um tudo no safado, tigrinho né? esse dia. Ó, ele deu as duas. Ele deu uma joia pro Loki atrás de outra joia. No fim ele ficou sem as duas joias. Ele Sim, tinha um exército sobrando, ele emprestou pro cara, o cara perdeu o exército inteiro. Pô, ele saiu muito prejudicado dessa briga E toda. mudou, né? O Thanos, depois desse filme, quem assume o papel do Thanos é o Josh Brolin, né? Antes era... Eu não lembro. Era um ator aleatório. Era É. um ator aleatório. Eu lembro da cara dele, mas não lembro o nome dele. Mas realmente foi uma mudança muito boa. E assim, o visual do Thanos mudou absurdamente, cara. A música de Vingadores. Nossa. É. Trilha do caralho. Olha, desde Harry Potter, desde, sei lá, Senhor dos Anéis, não vinha uma rajada dessa, hein? Uma música nova, assim, instrumental, assim. Alan Silvestre. Alan Silvestre? Aham. Tararam, 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 tararam. Não, e até hoje tocar, Nossa. todo mundo sabe o que é, mano. Puta Nossa. que pariu, velho. Nossa, e aquele filme que você vê do início ao fim mesmo, todos os créditos, ouvir a música até o final, ver se não é possível. Nossa, é um filmaço, foi um acontecimento. 2012 caiu um raio, entendeu? É dali pra frente, irmão. Era antes disso e depois disso. E que loucura, né, a gente pensar dessa forma. Foram quatro anos, aconteceu tudo isso no cinema. A forma como fazem cinema mudou. O universo cinematográfico da Marvel, ele foi construído, foi desenvolvido e foi afirmado que ele é algo bom e que você podia confiar que aquilo ali eles iam entregar o que eles estavam prometendo. Cara, do caralho, mano. Ali nascia a máquina de moer carne, hein? Puta que pariu, literalmente. Ali, né? literalmente, Não continuou, né? Hã? Pena que não continuou, né? Pena. Não, ali consolidou, Cara, na verdade, né? Eles falaram, ó, é assim que a gente vai fazer filme. Sim. É aventura, romance, ação, tudo no pacote só. E agora a gente vai só extrapolar. E assim, até aí, o que a Marvel vendeu foi que ela apresentaria os personagens e o universo cinematográfico da Marvel ele ia sendo expandido. Cada vez você ia ver uma aventura que ia superar a outra. Realmente, o filme dos Vingadores foi um puto evento. E eu confesso que quando ele acabou, a sensação que eu tinha, eu creio que vocês também era: eu quero ver mais disso. Então, o que eu esperava? São 6, agora vai ser 20. Lançou 6 filmes, agora vai lançar 40. E realmente foi o que a Marvel fez, mano. O personagem ela tinha apresentado um monte de personagens já. Vários personagens secundários que viraram personagens importantes. E havia aí mais pra frente. Eu acho que foi também nessa época, assim, da primeira fase, que começou a morrer esse estigma, assim, de nerd. Que antes nerd era uma coisa pejorativa, ruim, de mongol. Ou você era bonitão, ou você era mongol. Você entendeu? Dali não, ali começou foi o filme de super-herói que estourou. Os filmes de super-herói foi uma época, na verdade. A gente falou só dos filmes da Marvel, mas tinha toda uma coisa acontecendo por fora. Mas acho que foi a hora que estourou a bolha, onde todo mundo foi assistir os mesmos filmes. Pô, foi um filme de herói que bateu bilhão. É os filmes que só a gente assistia. Anteriormente. Sim. Nem quadrinho, ninguém sabia quem era Tony Stark, ninguém sabia quem era Steve Rogers. Ninguém sabia. Quando o filme bate bilhão, já é um filme que você pode, vamos supor, conversar aqui com a sua mãe. Será que sua mãe foi ver? Com certeza sua mãe viu, sua tia, seu tio, seu vizinho, o pai do seu vizinho. O que é. Você entendeu? Já é um filme que é que nem Titanic. Você não fala assim. Você gostou ou não de Titanic? Porque você sabe que aquela pessoa assistiu Titanic. Então você sabe que aquela pessoa assistiu Vingadores. E literalmente isso, cara. Eu acho que Vingadores foi isso. É um puta super evento. Mudou a história do cinema, mudou a forma como franquias nascem e franquias morrem. E daí em diante a gente tinha um universo gigantesco para ser apresentado pra gente. Todos os nerds que já gostavam daquilo e leram pelo menos um HQ que viu que em cada HQ tinha 10, 15 personagens, sendo que a HQ era de um. Porra, isso daí tava acontecendo e já você ia ver também. Enquanto isso no quadrinho, né, o quadrinho ele sempre foi a base para os filmes, né? Mas nessa época, daí pra frente, você já começa a ver que mudou. Que era do filme pro quadrinho, porque os novos leitores não estavam vindo... quem ia ver o filme não era um leitor de quadrinho. Lógico que era, mas os novos não eram. Mas os novos leitores de quadrinhos estavam vindo do filme. Cinema. Que loucura, né, mano? Que inversão que aconteceu aí, né, meu?
E vários personagens que não. Agente Coulson, que não existia nos quadrinhos, foi pros quadrinhos. E mais alguns aí nessa remessa. Nossa, que também aconteceu a mesma coisa. eu lembro também na época que foi que começou o negócio de filme-evento, né? Onde comprar filme na Pré-estreia. pré-estreia era um problema. Era um problema. Esgotado. Até a gente, né, quando a gente se reunia pra ver os filmes, assim, sempre foi um problema. Tipo, ó, tem que comprar hoje, mas não tenho dinheiro, mas eu tenho que comprar hoje, senão não vai dar pra gente assistir na pré. A gente vai assistir daqui uma semana, porque Ô, todos os ingressos vão estar saudade. esgotados. Hoje não, hoje Qualquer dia. ó, Você compra um dia antes a pré. a gente resolveu fazer esse especial da Marvel por causa que esse ano ainda tem Homem-Aranha 4 e tem Vingadores de novo, né? E aí, bom, a gente decidiu fazer um pacotão acatadão pra vocês saberem qual é a nossa opinião, como é que a gente viveu esses filmes na época, pra não ter que fazer um de cada vez. Aí, pô, a gente vai terminar de falar isso daqui 4 anos, né? Então é melhor falar de uma fase de cada episódio a gente vai falar de uma fase, né? De como a gente assistiu o filme na época, o que a gente sentiu, dando um contexto pra quem nunca assistiu, que eu duvido que alguém tá ouvindo esse podcast e nunca assistiu esses filmes, né? Mas é sobre isso, e aí a gente sabe que a gente não vai precisar comprar o ingresso pra pré do Homem-Aranha, porque não vai lotar. Não, Vai vender infelizmente. bastante, mas não vai lotar, não é um lotar. desespero, você entendeu? Não vai esgotar. Lotar vai, mas não vai esgotar. Você consegue comprar no dia lá no cinema. Pô, a você gente sabe o consegue. cinema aí que nunca tá cheio, a gente vai lá, É Salve. foda, né? né? Que triste. Mas Cara, vão no cinema, porque o cinema, querendo ou não, por mais que tá muito caro, ele precisa de você. Tanto que, pessoal, tá rolando aí a temporada de Demolidor Renascido. Cara, que nem o Carlos falou, esse ano tem 2 filmes da Marvel. Tem Homem-Aranha e tem o Vingadores, mas esse ano tá cheio da Marvel. Tem um monte de coisa, já teve 2 projetos, tá tendo, aliás, teve um, tá tendo outro, o primeiro foi Wonder Man. O segundo, Demolidor, que a série tá muito boa, cara. É um recomeço não, mas é uma continuação da primeira temporada e de toda a história do Demolidor aí, tá muito bom. Fora, e vão fechar uma trilogia. Não sei se você percebeu, mas é... Demolidor, a série inteira conversa com o especial do Justiceiro, que vai acontecer assim que acabar a série. Terminou o Justiceiro, começa o Homem-Aranha. E o Justiceiro vai ter ligação direta com o filme do Homem-Aranha, porque ele está lá. Esses 3 projetos estão sendo tratados como se fosse uma continuação direta, uma história linear. Que começou em Demolidor, vai acontecer em Justiceiro e vai terminar no Homem-Aranha. Além desses 3 projetos, ainda tem outros acontecendo aí. Tem a série do Homem-Aranha lá, aquele... do desenho lá, né? Sério? O filme, É. a série do Homem-Aranha em desenho? Não é Espetacular Homem-Aranha, não? Não, Ah. é outro nome. Não sei, mas é horrível. Não, é boa, pô, legal. Não, é Pô, eu também gostei, o desfecho da série lá apareceu Venom, um Doutor Estranho, a série eu achei divertida. Além disso, ainda foi confirmado a 2ª temporada de Wonder Man, que provavelmente seja um dos projetos que vai ter no ano que vem, que tá mais vazio. Então tem muita coisa da Marvel aí pra ver. Assistam Demolidor, que tá muito bom. É. Já assistiu, Cris? Porra, não. Usem os Quer nossos assistir especiais pra poder, né, Se motivar. colocar de novo vocês no trilho pra assistir as paradas. Sim, e se motivar a assistir as coisas. Pô, é tão legal você assistir coisas que você gosta. E a Marvel tá aí entregando um monte de coisa que a gente se diverte. É claro, coisas boas e ruins, mas cada um tem uma opinião. Nem tudo é bom, nem tudo é ruim. Nem tudo que é ruim pra um é bom pro outro e por aí vai. Assistam. Marvel Studios. Então, vamos nessa. Tchau. Tchau. Tchau!